E aí tem aquelas interesseiras, né, que querem o cara na linha de chegada e coloca aquele... Todas as mulheres querem o cara na linha de E chegada. tanta exigência, ele tem que ser... Se a mulher assumir risco, ela se lasca. A estratégia vencedora da mulher é não assumir risco. A estratégia vencedora do homem é assumir risco. Isso é comprovado geneticamente. A diversidade de haplogrupos comprova que 80% dos homens na história da humanidade não deixaram descendentes e mais de 80% das mulheres na história da humanidade deixaram descendentes. As mulheres que assumem risco se fodem. E os caras que não assumem riscos, eles se fodem, não é isso? Exato. É da natureza. É isso. Se você tivesse uma filha, você gostaria de que ela fosse crescer com o cara ou ela casasse com um cara que já tem o que oferecer a ela? Casar com um cara que já tem o que É isso. oferecer. Foi o início da conversa que você falou. Um cara que não tem como se sustentar, ele tem que se preocupar em pegar a mulher, em ejacular dentro da filha dos outros? Não. Ele tem condição de ter mulher? Pois é. De jeito Ele tem que, se ele não se sustenta, ele vai comer mulher? Não. Pois é. Pois é. Aí o que mais dá aí é os caras achando que pegar uma quantidade de mulher é vantagem, aquela coisa toda. Os caras jovens, eu vejo muito jovem por aí, 20 anos, o cara, a preocupação do cara... Tomando Tadala ainda. Tomando Tadala, velho. Que coisa. E por que, Renato? O cara não tem nenhum problema físico que justifique o uso do Tadala. É a questão do tá lá transcendental e questão. imanente. O mundo é tudo que você está vendo aqui físico ou tem uma dimensão que não é física do mundo? Não, tem uma Se dimensão você achar que é o metafísica. mundo... É a questão que a gente estava falando lá da conversa com o Petri. Foi o que eu falei. Se o mundo for só imanente, se não existir nada transcendental, se a porra for só física, você não ganha de um cachorro nunca. Um cachorro de porte médio tem pênis no osso, tem bulbo. Vai dar mais estímulo físico que você, não é isso? Uhum. Vai meter a língua do cachorro, é maior ou menor que a sua. Pois é. Pois é. Se a porra for só física mesmo, você toma cacete de um cachorro de porte médio, não é isso? Exato. Acabou, não tem com que disputar com um cachorro. É mais barato comprar um cachorro do que você, não é isso? Não é mais seguro, a mulher pode matar o cachorro se ela quiser, não é isso? Exatamente, Pois é. cara. No final da pergunta do... Pois é. do O mundo, se você não acreditar que existe nada além do físico, se você acreditar em imanência, você vai acabar caindo nessa tentação e no colo de Satanás. Agora, se você considerar que as pessoas são almas imortais, que você está fazendo sexo, aquilo é casamento, é uma união que tem consequências, tem sequelas físicas, psicológicas e espirituais, aí você vai encarar o sexo de maneira diferente, não é isso? Ou não? Pois é, inclusive isso que você falou logo no início do podcast, né? Que você se arrepende de ter transado com todas as mulheres que você pegou, com exceção da sua esposa, obviamente, né? Eu me arrependo de ter transado com todas as mulheres que eu transei Que não sem intenção de ser minha esposa. Porque se eu tinha intenção de ser minha esposa, não é isso ou não? Você concorda comigo ou não? Não foi isso que eu falei ou não? Se deu errado, porra, pelo menos eu não tava ali no meu coração, não é isso ou não? Você concorda comigo ou não? Hein? Se a mulher me largou depois... Me traiu, foda-se, não é isso ou não? Minha culpa não foi minha, não é isso ou não? Hein? Exatamente. Ou não? Não foi isso que eu falei ou não? Você já tá querendo... Como é o nome? Você não casaria com a Panicat, você não namoraria. Você não namoraria com a Panicat. Não foi isso que eu disse, não é isso ou não? Você já tá mudando o que eu falei, não é isso ou não? Namoraria não, é uma palavra muito forte, não é isso ou não? Hein? Você não namoraria com a Panicat, não? Não. Namoraria? Não, namorar não, poderia... Você é adolescente não namoraria com a Panicat, não? Assumiria, não. Não, namorar. Só namorar, namoradinha, meia hora. Papapá. tá. Não, porque eu sou comprometido. Mas você é adolescente e tal... Se eu fosse adolescente, Solteiro, solteiro, adolescente. Aí você vai dizer que eu nunca namoraria, mas eu tô mentindo, não é isso ou não? isso Hein? tá mentindo. Depende da situação ali, não é isso ou não? Hein? O quê? Eu vou dizer que é menina. A mulher nunca namoraria. Namoraria não, eu disse casaria, não é isso ou não? Entendo. Aí a mesma coisa que você tá fazendo comigo aqui. Diz uma coisa que eu não disse, não é isso ou não? O quê? Pois é. Sim. Não, mas é porque eu acho interessante esse raciocínio, cara, porque, querendo ou não, é uma troca de energia, cara, quando você tá numa conjunção carnal com uma pessoa, e não sei você, mas o que é casual, às vezes no dia seguinte eu me sinto merda, cara, quando eu praticava de maneira casual o sexo. E assim, hoje eu acho que não faz sentido mais. Eu acho que o cara só tem que praticar com a pessoa que ele confia por dois motivos, essa questão espiritual Falsa acusação de estupro. E também a falsa acusação que tem de camarada, principalmente eles que são bem vistos, né? Não é só como você se sente, não. É você tá destruindo a vida da mulher. A sequela pro homem é muito menor do que pra mulher, velho. Você acha que ela fica inutilizada quando ela dá Rapaz, cara? a sequela é maior, inclusive de doença venérea, é maior pra mulher do que do homem, não é isso? Hein? Pelo organismo ser mais Tudo, frágil e tal. tudo. Você pode ter 1000 filhos por ano, ela só pode ter um. Hein? Quem é que é pra assumir mais risco? É você ou ela? Hein? Você pode ter 1000 filhos por ano, velho. A mulher só pode ter um, não é isso? Isso é verdade. O homem pode fazer uns 10 filhos por semana, se ele conseguir pegar esse tanto de mulher. Pois é. E a consequência é complicada, cara. E fora que a janela da mulher ter filho é bem menor, não é isso? Tem o período de ovulação e tal, é o famoso período fértil, né? Pois é, você tem uma namoradinha que você come 10, 15 anos. Nos melhores anos dela, ela vai ter chance depois de ter uma família estruturada, sólida, numerosa? Você pode, né? Hein?
Aí a conversa que eu tive lá, ela, não, Mas aqui, Renato... nós não queremos ter filho. Eu digo, nós queremos. Nós é muita gente, não é isso ou não? Nós é muita gente, não é você, vale por você, não é isso ou não? Mas e a mulher que foi inutilizada involuntariamente? Tipo, ela acreditava que iria ter um casamento com o cara, só que o cara tava enganando e tal, e de repente 2 caras fizeram isso, Pois é. 3 Um caras... dos grandes problemas da nossa sociedade é a mulher poder abrir as pernas pra quem quiser, não é isso? O casamento bíblico é uma união de famílias, não é de pessoas, não é isso? Uma menina de 14, 15, 16 anos tem condição de decidir pra quem ela tá com vontade de abrir as pernas e transar? Pois é. A lei da brasileira dá de ela o direito a dar a pepeca dela pra quem ela quiser, não é isso? Pois é. Exato. E todo mundo achou normal, graças a mentiras como previdência, ação de alimentos, Bolsa Família, não é isso? E essas merda toda aí satânica. Pois é. Exatamente. Na hora que acabar a moeda fiduciária, acaba o carnaval. O carnaval só existe porque o governo gasta sem limite, não é isso? Na hora que ele tivesse que tomar violentamente essa grana, acabava essa putaria. Na hora que não tiver mais negócio de Bolsa Família, concurso de arrodo aí, como tem hoje, distribuição de vaga de governo público, pensão, ação de alimentos. Você acha que alguém vai achar engraçado a filha ir pro carnaval? Fazer minha filha pro carnaval, você tá maluco, porra? Minha filha pra casar, não é isso ou não? Se eu fosse pra minha filha ser puta, eu ia cobrar, não é isso? Ela não ia dar de graça, não é isso ou não? Hein? Não, com certeza, Ok? cara. Se aí o cara chegar em sua casa e dizer, vem cá, velho, eu quero namorar sua filha, vocês vem cá, velho. Você quer comer ela sem camisinha de graça? Você ama ela quanto, não é isso ou não? Ok? Hein? Não, com certeza, Porque a puta cara. você usa camisinha e paga. Então minha filha é menos que a puta pra você, não é isso ou não? Você vai dar dentro e quer de graça, não é isso? Ou não? Exatamente. Não é isso? E aí faz um filho A puta nela, o cara tá- dá sem camisinha dentro? A puta paga ou ele sai sem pagar? Pois é, a filha do otário ele quer meter dentro e não pagar, não é isso ou não? Exatamente. E tá sendo cada vez mais normal isso. Pois é, cara, o carnaval é um exemplo disso, velho. Você tá doido, O tanto de doença venérea aí, os SUS lotado aí depois do carnaval, aquela coisa toda. É foda, velho. Enfim, tem Não, eu ia superchat ler a da pergunta galera? aqui do Tyron Wolf. Ele tá perguntando o que levou à queda dos relacionamentos na sua visão? Cultura pobre ou a facilitação do governo, do Estado pós-revolução sexual? Eu não entendi o que você disse. Ele tá perguntando o que levou à queda dos relacionamentos na sua visão? O que é Cultura queda dos pobre? relacionamentos? Eu não sei. Tipo, redução de família estruturada, eu não Acho que é entendi. isso, acho que Queda é isso. nunca se fudeu mais do que hoje. A questão é que a maioria das pessoas, os caras medianos estão trepando menos e o cara do topo tá aumentando a hipergamia, não é isso? Os caras que tem grana e tal, tem um arenco, se quiser deflora 10 por mês, não é isso? E os caras da base, 1/3 dos homens de 30 anos não fuderam com ninguém nos Estados Unidos no último ano, não é isso? É isso. Não tá tendo menos foda. Tá tendo a mesma quantidade de foda, até mais. A questão é que as mulheres estão tendo acesso, inclusive através de internet, aplicativo de sexo como Instagram, a fuder com caras de nível que ela não tinha acesso antes, não é isso? É. E acha os que ela casaria uns merdas, então fica sendo comida e não casa, não é isso? Pois é. Acaba não casando e não tendo uma família, assim. É difícil um cara, assim, um cara bom, um cara top, que seria bom pra ela, aceitar ela sabendo que ela é mais rodada do que bicicleta de aluguel. Porque se você for olhar perante a visão da sociedade, um homem que pega várias é o galã, é o pegador. E a mulher que pega vários caras é a rodada. É a uma chave puta. que abre qualquer porta. E chama não sou porra, eu mas- que tô falando isso. Uma É a chave mestra, não é sociedade isso? que vê assim. E uma porta que abre qualquer chave é o quê? Exatamente. Porta inútil, né? É verdade. Pois é, cara. A gente volta E eu acho novamente que a o questão. Dort vai voltar e não vai demorar muito, cara. Do jeito que as coisas estão indo e tal. Ó, nesse país, a arbitragem é lícito você fazer um contrato que antes de procurar uma autoridade judicial, você vai procurar um árbitro decidido pelas partes. Isso é lícito ou ilícito nesse país? Lícito, né? Se, por exemplo, alguém quer casar com... Você quer casar com a mulher. O cara disse assim, olha, bicho, você ama minha filha quanto? É 400 conto? Eu vou botar 100 mil reais e você vai botar 400 conto. E esse contrato aqui é um contrato de arbitragem. A primeira pessoa que for na delegacia dar uma queixa, quem for procurar o judiciário sem procurar o árbitro vai perder o dinheiro. Esse dinheiro é a herança da mulher. Ela vai querer perder a herança da mulher fazer uma falsa acusação? De jeito nenhum. Pois é. Hein? Muda toda a relação. Ela vai cara. querer buscar a juíza feminista, mãe de pet, pra decidir o destino do guarda do filho? Pra perder a herança dela? De jeito nenhum. O cara vai trocar ela por uma novinha, sendo que ele botou 4 vezes o dinheiro que o pai da mulher botou? Pois Ele é, vai cara. pensar 10 vezes, rapaz, que foda cara, não, deixa pra lá, não é isso ou não? Hein? E se isso for em Bitcoin, a tendência é que isso aumente exponencialmente em real, não é isso? É, não, com certeza, cara. Até bactérias seguem motivações, velho. Pois é. Você- O quê? Eu queria fazer uma pergunta, mas não sei se você vai responder. Quantos Bitcoin que tu tem? Não, se eu disser, eu vou ter que lhe matar, né, velho?
Quantos bitcoins você tem? declarados. Eu não sei quantos que eles mandaram aí, ó. Nós vamos dividir. Tem que ver depois. Tem que ver o saldo lá. Não, o Bitcoin realmente, cara, depois que eu li seu Teve livro... muita gente sendo torturada por pouco, porque tem uma por menos conversa de um aí que você Bitcoin tem mais inteiro. de 200 Bitcoin. Eu, não Eu sei, já achei que declarei você- há muitos anos atrás. Eu já declarei há muitos anos atrás que eu tinha. Eu declarei pra campanha de 2018. É isso. Já tem gente sendo torturada por meio Bitcoin, velho. Essa semana aí teve cara em São Paulo sendo torturado e se ele desse teste era capaz de matarem ele, não é isso? Vale a pena ficar botando saldo publicamente? É melhor não. Hoje em dia, até fazer declaração pública de Bitcoin como eu fiz no passado é um negócio que tem que ser muito bem pensado, não é isso? Verdade. Hoje em dia, bicho, gente que já declarou como eu, tipo, tá fudido, não é isso? Mesmo que eu não tenha mais nada que ter distribuído tudo, pode chegar a gente pra me torturar até a morte, né? Ou não? Isso é verdade, cara. E por mais que você dê, o cara pode achar que você tem mais e continuar te torturando. Com certeza. Então é melhor Nunca morrer se logo, sabe, não é isso? pô. É. Isso. Não sabe se vai ter mais senha na sua cabeça, alguma coisa. Isso, e vai continuar lhe torturando até o cara, não é isso? Achar morrer que de não tem. qualquer jeito, é. Exatamente, você vai morrer de qualquer jeito, exatamente. Mas e numa Se você ceder, você ainda vai dar dinheiro ao vagabundo, exatamente. É. E numa situação hipotética, se, por exemplo, O quê? você fala que poderia te torturar, você não falaria, não daria teste? Eu nem e tenho tal. como, eu já tenho um setup que eu não permito, eu não tenho como acessar. É, Eu não tenho como acessar sem ir em vários lugares. Não entendeu o que eu tô dizendo? entendi. Você pode pegar 12 palavras e dar metade de sua mãe, metade da sua mulher, não é isso? Sua mãe e sua mulher te trairiam, mas ao mesmo tempo é mais difícil, não é isso? Isso é verdade. Se- A gente Você tem como irmãos? acessar. Tem. Pronto, se seu irmão tivesse doente, ele disse, eu preciso de dinheiro, senão eu vou morrer. Sua mãe te rouba. Eu preciso do dinheiro do Michael, senão eu vou Não morrer. precisa. Meu filho vai morrer se você não me der o dinheiro do Michael. Ela vai fazer isso com toda boa vontade, não é isso ou não? É verdade. Ou não? Vai fazer. Sua mulher também lhe trairia, mas em outros contextos que não é com sua mãe lhe trairia, não é isso? Do mesmo jeito que você divide em 2, você pode dividir em 10 partes e botar em 10 lugares diferentes, não é isso? É. Mas assim... Ou em 3 partes e que cada um desses esteja em 3 lugares diferentes, não é isso? Mas o problema de... Pelo menos que eu vejo, né, nessa situação, que as pessoas podem apelar por questões mais ardilosas, né? Igual, por exemplo, sequestrar uma pessoa, um filho, Vai morrer. e falar, olha... Eu não dou nada. Não dou R$1.000. Não daria? Não daria. Não daria. Por quê? Deixa eu deixar matar. Eu não daria, eu não vou financiar o crime. Minha aliança com Deus é de 100%. Eu acho que isso é servir a Satanás. Eu faria o que Davi fez na Bíblia, com o novo sequestro. Ir atrás, matar todos e ainda ficar com o patrimônio deles. O espólio deles, exatamente. Não foi isso que Davi fez? Ele pediu orientação a Deus e a orientação de Deus foi essa, não é isso? Matar todos e depois ainda ficar com o espólio da família deles, não é isso? Fica com o que sobrar, não é isso ou não? Hein? Quase que ele era derrubado, não é isso? Ele diz, não, rapaz, não é pagar porra nenhuma, vai lá e mate eles, não é isso ou não? Seja homem, ou não? Hein? É pesado, cara. Não, Porque, não, tipo assim, por mais que nós, homens, sejamos muito racionais, eu fico pensando, se fosse... É alguém da racional minha você dar família, dinheiro a alguém que cara. tá cortando um pedaço dos seus filhos e lhe mandando? Você vai pagar o cara que tá cortando o dedo do seu filho? Mas na hora, você não acha que o emocional... O problema não Meu cega o emocional vai ser, esse racional? cara vai se fuder. Eu vou arrancar o dedo da família dele inteira, velho. Ele vai ser o último a morrer, isso que eu vou pensar. Ou não? Eu vou arrancar dedo pra caralho. Isso é um sinal de Deus que o meu objetivo na Terra era reduzir o número de sequestradores, né? É pesado, cara. Eu vou prevenir uns 1000 sequestros com o que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer algo que vai virar filme daqui a 100 anos, não é isso? Eu vou fazer algo que vai diminuir o número de sequestros, não é isso ou não? Hein? Pois O é, quê? cara. Eu vou fazer um negócio assim que pessoas vão lembrar disso daqui a 100 anos, não é Tem isso ou não? vontade de virar um O quê? justiceiro na vida real, né? O O cara quê? matando vagabundo por aí. O quê? Você já assistiu aquele No Country for Old Men, aquele lá, como é, onde fraco não tem vez? Ah, Que o cara vai matar a menina no final. É. E diz assim, eu vim matar você por causa de seu pai lá, mas eu nem conheci ele, mas eu prometi, mas ele morreu. Não, mas não precisa me matar, não. Ele não, eu preciso sim que eu prometi a ele, eu tenho palavra, não é isso ou não? Ele, mas eu nem gostava dele, eu nem conhecia, problema seu, não é isso ou não? Eu tenho noção de palavra, não é isso ou não? Esse miserável, né? Ah, porra, mas eu nem conheci meu pai, porra, você vai me matar, porra? Sacanagem. Isso, eu prometi a ele, tem isso. ai. Pra ele matar já era uma coisa tão banal, não é isso ou não? Ele já é com aquela máquina de matar animal mesmo, tuntum, não é isso? Hein? É pesado, hein, Não, eu cara? espero, eu vou dizer agora, não, afaste de mim esse cálice, eu não gostaria de passar por isso. Agora, se for da sua vontade, seja feita a vossa vontade, não é isso? Exatamente. Eu acho que é isso que separa uma pessoa que de fato é cristã de uma pessoa que só Eu não quero usa o matar ninguém, cristianismo. mas se alguém entrar em minha casa de noite, eu vou matar, não é isso? Ou não? E tem até o quê? respaldo bíblico. Você tem que Êxodo defender a Êxodo família, 22, 2, né? Não, é seu dever. É seu dever. Seu dever de homem, seu dever natural. Você não tem dever de proteger a sua família, Exatamente. rapaz? Você é o Com quê? certeza, Que merda que cara. você é ou não? Que porra é essa? Pois ou é, não? ué. É isso que eu tô dizendo. O desarmamento é satânico porque viola mandato divino. Você não tem como cumprir o seu papel de macho sem ter arma, bicho. Além de que não existe democracia, não existe república, não existe nenhum tipo de respeito, nenhum de garantia. Se quem manda nessa porra é quem? O governo existe pra gente ou a gente existe pro governo? Que porra é essa? Se o governo existe pra gente, quem tem que ter arma é a gente. Quem tem que dar satisfação do gasto, da porra do gasto secreto é ele, não eu, porra.
Ou não? É, isso aí que é Hein? muita contradição. Que porra é essa, vejo, velho? O cara tem 100 anos de sigilo e eu não posso ter 10 reais de gasto que o cara não sabe a que porra é? Quem que existe pra quem? Se eu que existo pra ele, não tem democracia nem república nenhuma. Nós somos escravos, vamos ser escravidão, não é isso? Ou não? Pois é, eu acho que o pior escravo é aquele que sabe que é escravizado e nada faz pra mudar a situação, cara. Igual... Escravo pela própria natureza. Escravo pela própria Você natureza. pode dar toda a liberdade a ele e continua... Por isso que eu, inclusive, falei, a verdadeira Lei Áurea é o Bitcoin. A Lei Áurea não libertou ninguém. Só você pode se libertar. Mas vamos falar um pouquinho do governo aqui no Brasil. O que você tá achando da política do Lula, enfim... eu não posso falar o nome, mas dos que ficam ali perto e tal, acho que você sabe quem é, Você né? avalia uma árvore por seus frutos, não é isso? Pra mim, Carol, tá, gente? O que eu vejo não vai dar certo. Essa dívida aí que nós estamos fazendo aqui no Brasil, uma hora sai do bolso de alguém. E não é... Eu costumo dizer Não que a vai economia... ser do Lula, né? Mas assim, o que você... Como é que vai estar a nossa economia, a nossa política, enfim... Diante desse ano, o que você tá achando desse ano, dos próximos anos? E daqui pra frente? Porque muda o cenário. O cenário deu uma mudada. Vai voltar a ser como na nossa infância. Vai voltar a ser como era antes do Plano Real. O PT foi contra o Plano Real desde o início. Eles acabaram com o Plano Real no 1º de janeiro desse ano. Acabou a austeridade, acabou o tripé macroeconômico e acabou o Plano Real. É isso. Mas voltando, eu costumo dizer que eu resumo a economia em uma palavra, que é escassez, né? O Vilela lá disse que as cotas são vagas a mais. Não existe vagas a mais, existe a realidade, não é isso? Não, eu vi você falando das cotas raciais, né? Isso, que você é contra, né? Eu vi. E a política eu resumo em uma palavra, que é reciprocidade. Se você me tratar do jeito que eu te trato, normalmente as pessoas vão conseguir cooperar. Inclusive, essa é a regra do inimigo, né? Até a regra da guerra é você tratar o cara como ele te trata, né? Como a história do bom ladrão, né? Que o bom ladrão teve com Jesus uma palavra e Jesus deu a eternidade junto dele, não é isso? Quem ficou apoiando o Bolsonaro apoiou. Bolsonaro apoiou o Clezão, Bolsonaro apoiou essa galera toda que apoiou ele. Não, ele deu as costas a cada uma pessoa que fez sacrifício pessoal pra eleger ele, não é isso? E deu todo o poder e cargos aos inimigos, os caras que ele prometeu combater. E quem apoiou o Lula como Lewandowski? Quem apoiou o Lula como é o nome do cara que ele botou no Supremo lá? Alguém, você sabe me dizer uma pessoa que foi leal a Lula até o fim e não recebeu muito dinheiro por isso e tá livre? Você sabe me dizer alguém? É difícil, né? Nenhum, não é isso? Todos os caras que foram leais a Lula. Quem foi leal a Lula um dia, Lula foi leal pra essa pessoa para sempre. E por isso que Bolsonaro perdeu a eleição. E nunca mais vai conseguir nenhuma eleição, ele nunca mais vai conseguir ter o apoio que tinha. Eu não tô nem discutindo se as eleições são listas ou ilícitas, não é isso? Nem se elas fossem listas. Você acha que teve fraude? Porque o pessoal discute muito isso, né? Teve, não teve? O que você acha? O nosso país passou uma lei dizendo que pra a eleição valer, a urna tinha que ter voto impresso, não é isso? Eles pegaram, fizeram cocô nessa lei, lascaram e jogaram no lixo, não é isso que eles fizeram? Aconteceu mais isso ou não? fácil, né? Agora, toda vez que o STF dava uma ordem legal ou ilegal, o Bolsonaro chegava e ficava de 4 e fazia o que eles mandaram. Acabou. Bolsonaro teve a chance de desnazificar e ele nazificou. Ele disse que ia limpar e cagou, acabou. Não tem mais saída política. A saída agora, não tem mais saída política nesse país. A única quem você não quer, você não concorda com esse regime que tá aí agora, esse país é deles. Você não concorda com esse regime que tá aí agora, compre Bitcoin. Se você compra ações, se você compra tesouro direto, se você compra um imóvel que paga IPTU, você tá financiando isso aí, você é comparsa de tudo que esse governo fizer. Não, mas aí ações nós estamos falando de empresas grandes. Isso, que dão dinheiro a aborto e castração de criança. Que financiam aborto e castração de criança. Não, e você tá sacrificando sua família, colocando dinheiro num lugar que rende menos que o aumento da base monetária, você está perdendo riqueza pra pegar o dinheiro de sua família e dar a ditaduras que muitas pessoas consideram assassinas e satânicas, não é isso? Não, mas vamos lá, 38. Ó, Sim. minha opinião é o seguinte: nós temos ali empresas grandes e empresas sérias. Tem? Não Que é não isso? contribui com o Estado satânico? Quais são? Que não tá pagando imposto, que não tá participando, que não tá colaborando, que não tá aumentando o tamanho do Estado. Você quer que o Estado seja maior ou menor? O Estado só vai reduzir na hora que você parar de contribuir financeiramente com ele. E isso é o Bitcoin. O Bitcoin é a minha urna eletrônica. A chance de eu e você chegar na urna ali e nosso voto ser decisivo é menor do que ganhar na Mega Sena, não é isso? Sim. Ele é estatisticamente menor. Agora, cada centavo que você aplica tem uma consequência real. O seu voto real que você faz com o seu dinheiro. Não, mas aí você acha que então não tem nenhuma empresa, vamos por aqui Pode ter Brasil. várias empresas, mas elas não vão estar na bolsa. Para começar, minha carreira acadêmica foi nessa área de direito comercial. O que eu me perguntava era o seguinte: como é que existe uma pessoa que tem uma empresa aberta? É uma pessoa que tem influência política. É melhor para ele obter dinheiro subsidiado ou conseguir dinheiro de terceiros? Subsidiado. E por que ele abriria capital? Benefício privado de controle, não é isso? Ou seja, expropriar os otários, não é isso? Esse é o único motivo racional de se existir mercado aberto, onde existe dinheiro subsidiado abundante. Existe dinheiro subsidiado abundante nesse país. Além disso, nunca existiu na história da humanidade, não é isso? Bolsa sustentável em lugar que não tem legalidade. A regra no Brasil é legalidade e ilegalidade.
Quantas décadas na história do Brasil a Bolsa, o índice médio, o Bovespa, deu porrada em renda fixa? Pois é. Quem tiver alguma dúvida sobre isso, lê lá, é Substack do 38. Tem vários textos mais aprofundados sobre isso, que mostra que a Bolsa sempre tomou pau, nunca houve Bolsa em lugar que não tem legalidade, nunca houve Bolsa sustentável em um mercado imobiliário onde tem juros subsidiado, e desde 2018 não existe investimento em nenhum sistema convencional e regulado por governo nesse mundo. Não, mas, ô 38, vamos lá. Tem empresas que estão lá na Bolsa e abriram para a sociedade, mas são empresas sérias, são empresas que têm ali um... Porque, você investiria em empresa séria de Cuba? Você investiria em empresa séria de Cuba? Não. Você investiria em empresa séria da Coreia do Norte? Pois é. Não, mas, ô 38, vamos falar aqui uma coisa séria. Aí nós estamos falando de ditadura mesmo. Aqui o Brasil nós vivemos... A definição de ditadura é um estado de exceção, onde a aplicação da lei não é a regra. A aplicação da lei é a regra ou é a exceção nesse país. A maioria das pessoas que matam vão presas, a maioria das pessoas que roubam vão presas, a maioria dos atos públicos e privados, eles são legais ou ilegais. Pois é. O nome disso é ditadura. Não sei quem me disse aqui aí, é ditadura ou não. Não, mas aí... Mas aí, ô 38, vem cá. Você então, entre aspas, porque você é capitalista, não é não? A regra da natureza é a regra do mercado. O capitalismo não foi inventado por ninguém. O capitalismo é o sistema que emerge naturalmente entre pessoas que não sejam violentas. Não, mas aí vamos lá. Isso daí a gente vê que... Por isso que eu digo que Jesus, além de ser miguel, é ANCAP. Jesus é ANCAP. Mas aí, desde a antiguidade, a gente vê que até lá na Bíblia tinha lá o cobrador de impostos, as pessoas trabalhando. Onde é que Jesus mandou buscar o... Onde é que Jesus mandou mandar o tributo? Não trocando o trabalho por dinheiro, trocando por outras coisas. Mas se você é capitalista, 38, como é que você explica? Porque, pelo que eu entendi, não, você fala aí sobre o capitalismo, o livre comércio e tudo mais. E por que essas empresas, na sua visão, não são... Porque elas vivem do capitalismo. Sim ou não? Não, o Brasil não é um país capitalista, nunca foi. O que existe nesse país é o que o cronicapitalismo, né? Que o Roberto Campos, o originário, dizia que é cronismo. Esse país, as regras, para existir capitalismo tem que ter legalidade. A regra é legalidade e a legalidade nesse país. É difícil falar, mas... As grandes empresas conseguem dinheiro subsidiado ou não? Existem campeões nacionais, tem contrato. A maior parte da economia desse país. Qualquer lugar, você sai de São Paulo, bicho. Qualquer lugar, qualquer direção que você for, a maioria dos empregos, a maioria das empresas, nenhum pipoqueiro no interior da Bahia. Não existe se ele detesta na política local, não é isso? Não existe um pipoqueiro no interior. Imagina os grandes bilionários, né? Na verdade, tem grandes bilionários agora que não dependem de favores estatais, que são os bitcoiners, não é isso? E o que você acha de ter esses bilionários no mundo? Vamos falar assim, Elon Musk. Que até tá tendo, né, uma certa... Foram mexer com o cara errado, né? Porque... Eu acho que os dois saíram... Os dois ganharam nesse conflito. Eu acho que tanto o Alexandre de Moraes saiu mais honrado, com a base dele mais apoiada, com a imagem de mais másculo, quanto os dois ganharam. Nunca se vendeu tanto Starlink. Rapaz, os dois saíram super positivos aí, viu? Mas o que você acha da questão do pensamento e da atitude do Elon Musk, do Jeff Bezos? Aí nós vamos entrar aí num... Em relação a quê? Depende da atitude o quê? De ter um monte de filho, eu acho porreta. O problema é que ele tem um monte de mulher, né? Isso aí dá mais problema. Tanto é que o Elon Musk sempre foi um cara esquerdista com uma zorra, né? Não, quando um filho primogênito dele resolveu cortar o piu-piu, né? Ou como é o nome dele, o que nem tirou o sobrenome dele e virou transexual. Aí ele começou, não, aí tem uma coisa errada, né? Quando chegou na casa dele, né? Não foi assim? Mas é... O quê? Mas então você, entre aspas, você acha que o Elon Musk, Jeff Bezos, entre outros, não cooperam para o mundo? O que é cooperar para o mundo? Eles geram alguma riqueza. A questão é que as empresas deles só existem por causa do juro negativo. Se a gente vivesse em um sistema normal, que as pessoas pudessem ter retornos normais de investimento, tivesse yield com atividades que existiam no passado, essas empresas nunca existiriam. A Amazon a Amazon funcionou sem ter lucro, 10 anos, com um monte de contrato de governo. O conselho da administração da Amazon era um monte de general, um monte de burocrata. Essas empresas só existem devido a subsídios que são misinvestment, né? Que são coisas absurdas, que é dinheiro de governo. Eles só existem, o produto deles só é vendido graças a subsídio de governo, e ela só existe devido a financiamento de governo e tabelamento de preço pro governo. Mensagem de voz, ele vai... Se ele continuar obediente... Boa noite, Brado. Muito legal, Léo, muito legal, Renato. Renatão 38, top demais. Mas eu queria saber por que é que não citaram o Abraham Weintraub. Citamos, falamos se ele já se colocou como pré-candidato, se ele está batalhando pela candidatura independente, por que não citaram ele? Citamos. Já falamos, né, Renato? Você quer repetir? Acho que foi o áudio antigo, né? Citamos há pouco. O Weintraub é um cara muito legal. Se ele conseguir. Mas eu acho que se eles conseguirem, se eles forem os responsáveis pela candidatura independente, nada mais justo de que eles serem os primeiros candidatos da candidatura independente, né? Na verdade, no momento atual, Renato, se você fizer uma pesquisa hoje,
até dentro da direita, os liberais, o pessoal não consegue nem entender isso que é básico. Eles são a favor, por exemplo, da redução de partidos. Ou seja, eles não entendem... Eles quem? Se fizer uma pesquisa, botar todo mundo que se diz de direita para dizer se quer que extinga os partidos que existem. Todos. Ou crie novos. Porque o certo seria o seguinte... Não, o certo é não existir. Não existe um centavo de governo isso, partido, o certo é você promover a livre criação de partidos, como a própria até a Constituição Socialista diz. Independente. Candidaturas independentes e, ao mesmo tempo, que esses partidos não recebam recursos públicos. E voto distrital puro, acabar com esse negócio de coeficiente, né? Acabar exatamente com o voto proporcional. Isso. Divide o Brasil em espaços de 200, 300 mil pessoas. Eu acho, Timóteo, o cara vai ser o para quem tiver mais voto ali, ganhou, acabou. O Weintraub, os irmãos Weintraub, eu conheço, eu acho que eles são muito bem intencionados. Muito bem. Eu tenho algumas poucas críticas a eles. Eu acho, por exemplo, que eles eficientismo. Têm um viés de positivismo, ou seja, acredito muito ainda na lógica do império das leis, como se criasse uma determinada lei e fosse mudar a situação. Eu concordo. E isso é difícil de interpretar na prática, porque você vê que existem leis, mesmo as leis frouxas que nós temos no nosso país, se elas fossem cumpridas com rigor, nós teríamos uma outra situação. Certo. Né? Ou seja, hoje nós temos um ativismo judicial que passa por cima de qualquer lei. Então o problema não é só a lei. Né? Então eu acho que eles dão uma ênfase muito grande, mas do ponto de vista de preparo e tudo mais, tem capacidade total. Agora, o problema é que eles ficaram meio aqui, assim, que no limbo, né, também, porque os esquerdistas, obviamente, são contra eles naturalmente, e os bolsonaristas fizeram um trabalho de cancelamento, né, nas redes sociais, assim, muito, muito, muito grande mesmo em relação a eles. Né? Eu acho que o Weintraub, ele é um cara muito inteligente, ele já esteve aqui na Brado, muito inteligente. Ele tem que falar de mais coisas. Porque o comentário dele foca no Bolsonaro. Eu já disse isso pra ele pessoalmente no telefone. Sim. Ele tem que falar de tudo. Ele tem que falar... Eu pedi a ele que fizesse um tour nos Estados Unidos. Ele mora em Washington. Não, o irmão, o Arthur, tem um livro, inclusive, que não fala de Bolsonaro. O livro dele é só de desnazificação. Ele quer fazer um projeto no Brasil de dar dinheiro pra quem denunciar o outro, pra um vagabundo começar a denunciar o outro, meu irmão. Ele tem um projeto de desnazificação, tem um livrinho, né? Eu não cheguei a ler o livro, mas eu vi ele falando. Mas eles têm que falar de tudo, tem que falar de cultura, tem que falar de comunicação, tem que falar de formação, fé, tudo mais, só que fica restrito só anti-Bolsonaro. Não, eles alegam, inclusive, que fizeram 90% do programa de governo de Bolsonaro, não é isso? Foi, eu vi eles falando com você no podcast lá. Não, são pessoas extremamente competentes, eu não tenho, isso a gente não pode negar. O Weintraub e o irmão, o Abraham e o Arthur, né? São pessoas muito competentes. Vamos aí no áudio, Rebeca, por favor. Fala, Renatão, aqui é Gabriel, diretamente de Jequié-City, na Bahia. Rapaz, eu quero que você comente aí, velho, a respeito da taxa quantitativa cabalística, do aumento da viadagem no município, meu irmão. Rapaz, o negócio tá feio. Aumento da viadagem, taxa, como ele falou? Rebeca, ele disse aumento da viadagem nos municípios. Solta aí mais uma vez, vai. Mostra o Renato aí, Luiz, por favor. Bahia. Rapaz, eu quero que você comente aí, velho, a respeito da taxa quantitativa cabalística, do aumento da viadagem no município, meu irmão. Rapaz, o negócio tá feio. Pior do que viadagem é zoofilia, velho. E zoofilia que tem aumentado 10 vezes a cada 5 anos, velho. É mesmo? Rapaz, pergunta essa galera que faz exame aí de negócio de mulher, que diz que tem o espermatozoide do cachorro, não tem 2 rabos, não é? Quantos por cento que não tá aparecendo lá no exame na biópsia lá? É mesmo, é o dog, rapaz, dog. Tudo que você imaginar aí, o negócio de você tá maluco. Se você acha que não tem nada de transcendente, se o mundo é só físico, só existe imanente, irmão, um cara vai ganhar um cachorro de porte médio, tem cachorro, tem bulbo, tem osso, tem a zorra toda. É isso, bicho. Eu comecei a falar aqui que eu acredito que... Tadala nenhum, né? Como? Tadala não vai dar. Tadala o osso, meu irmão. Sim, mas o que eu tava dizendo aqui é que o Brasil tá passando um processo de avivamento. Os evangélicos foram de 10% a 40% em menos de uma geração. No nosso tempo de vida. Rapaz, isso aí eu acho uma merda, viu, bicho? Eu discordo, Léo, porque eu sou protestante e eu tenho que falar, mas eu sei que tem muito herege no meio protestante, como também tem no católico. Agora, mas por que as pessoas estão buscando a Deus? Não pode falar? Por que as pessoas estão buscando a Deus? Por que as pessoas estão buscando a Bíblia? Porque o mal puro está cada vez mais próximo. A maioria das pessoas não vão pelo amor, a maioria das pessoas vão pela dor. Políticas transexuais de criança, aborto em massa, as imoralidades que estão acontecendo agora, acabar com como é que chama? O homem dá um grito
na mulher ou no filho praticando atos homossexuais dentro de casa ser crime e adultério não ser crime. Não é isso? Nessa situação hoje legal desse país, essas coisas puramente malignas estão levando as pessoas a ter uma reação. Nós seremos salvos pela terceira lei de Newton. O Brasil está passando por um processo de avivamento espiritual. A guerra é espiritual. A salvação é individual, não é isso? A salvação é coletiva e individual. A nossa guerra é espiritual, meu irmão. Antes de qualquer coisa, é do bem contra o mal. Inclusive o Bukele diz, você chama de Bukele, que a única maneira de obter a vitória foi só se cercando de pessoas que realmente acreditavam em Deus, independente da denominação. Inclusive tinha muçulmanos no gabinete. E várias vezes eles pediram a orientação de Deus. Pediu, pelo amor de Deus, Deus, não sabemos o que vamos fazer. Não tem saída, estamos entregando. A gente vai fazer o que o senhor sinalizar. Nós somos seus, acabou. O problema é seu, não é isso? A gente vai, seja feita a vossa vontade. Funcionou ou não funcionou pra ele? Você viu a entrevista do Carlson? Ele falando isso pro Carlson, como é o nome do cara lá? O agente russo, Tucker Carlson. Tucker Carlson. Rapaz, tipo, você ouviu um negócio desse e você vê a expressão do cara contando isso. Rapaz, a situação do Brasil também é espiritual. Você tem que entregar. Agora, para você poder pedir a Deus, você tem que estar com Ele. Você tá com Deus se você está financiando aborto. Você tá com Deus se você está financiando transexualismo infantil. Você tá com Deus se você tem imóveis que financiam hospital veterinário que tá tirando dinheiro de pai e mãe para dar a cachorro de rua, para fazer falsa sinalização de que o cara pode ter o cachorro que quiser sem investir um centavo. Você tá com Deus se você está financiando um governo satânico, tribunal de exceção. Pois é, se você quer estar com Deus, você não deve financiar coisas satânicas, né? Inclusive, compra inclui CDB, isso aí, compra inclui CDB. isso aí Ripple, inclui isso aí Solana, Ethereum. Você comprar essa merda aí, você tá Shitcoin. financiando comunismo e crime. Exatamente. Shitcoin, compra Trump, compra Libra, esse negócio todo aí. Não, aí você tá pagando pra ser sodomizado, né? Compra Trump e Libra mesmo, você tá botando dinheiro, tá queimando dinheiro, não é isso não? Aí você tá pagando pra ser sodomizado mesmo, pura e simples, né? É que a gente tá brincando você fazer uma doação pra Milley, velho? Milley não é brother? Trump não é brother? Eu fiquei feliz do Barron Trump botar 10 mil Bitcoin no bolso com 19 anos, você não ficou feliz, não? Eu não ganhei nada. Mas o Trump deve ter ficado no orgulho da porra. Cara, às vezes é melhor você ver o filho ganhar $1 bilhão do que você. Imagine um guri do 0 a 1 bilhão, meu irmão, numa jogada de 24 horas. Você viu ele falando com o Biden? Você viu ele falando com o Biden com a Kamala no ouvido? O que ele não, disse? mas ali não tem comprovação, né? É uma das teorias que foi. Mas você acha que foi o quê? Não é possível que ele falou você, you're done. Ele fala um negócio desse, não foi? Você tá acabado, um negócio desse aí. Você viu, Léo, isso aí? O Barron Trump cumprimentando o Biden e a Kamala logo no final do inauguration lá do Trump. O cara não é brincadeira não, esse Barron Trump. Moleque miserável, né? E tem outro moleque aí, você já ouviu falar no Big Balls? Big Balls. Quem que é, velho? Rapaz, é outro molecote aí de 19 anos que tá botando um pocano, velho. Da onde, Estados Unidos? O que é? Rapaz, o Big Balls foi o cara que achou a maioria das imundícies na Previdência Americana e no USAID, que ele chama aqui de USAID, não é isso? O Big Balls é o cara, é um dos gênios que trabalha pela Elon Musk que achou, porra, ele detectou que entre 10% e 20% do gasto americano era pura corrupção e sectarismo, para financiar sectarismo de extrema esquerda. Foi ele que, inclusive, porra, acabou, porra, com esses gastos todos da USAID. É um dos... Big Balls? Vou olhar no Big Twitter Balls, aqui. Velho. Ele prefere ser chamado de Big Balls. É isso que o Brasil precisava. Como é o nome? Collor dizia que a onda dele era roxa, não é isso que ele dizia ou não? Então tem que ter o colhudo. Então é o seguinte, você estava falando de capitalismo comigo, não é isso? No Brasil, na Constituição brasileira, a propriedade real, a propriedade bíblica é crime. Na Constituição brasileira, satânica, que o Estado Social é satânico, o limite e o fundamento da propriedade o arbítrio de um aspone, não é isso? É função social. Quem define a função social de sua propriedade é você ou um juiz, é você ou o prefeito dessa cidade. Se a Constituição diz que a propriedade real, bíblica, não existe, que a propriedade é a opinião de um político, como é que você vai investir num lugar desse e dizer que é capitalismo, bicho? É a última coisa, assim, tipo assim, o conceito de propriedade, a definição e o limite da propriedade são a vontade de um político. Como é que um negócio desse é capitalismo? Capitalismo é um sistema de mercado onde as pessoas são livres para fazer o que quiser com a riqueza delas, não é isso? Nada é seu. Seu sangue não é seu. Você tem a liberdade de vender seu sangue e seus óvulos nesse país. A minha gala não é minha. Isso é capitalismo. Nem meu corpo não me pertence. Hein? E por que o governo não quer que eu venda a minha gala, meu sangue? Pra ele poder politicamente distribuir isso aos amigos dele, não é isso ou não? Sim, mas não faz sentido em algumas coisas. Mas voltando ao assunto, 381, eu vou te falar o que eu penso. Eu penso que a mulher tem que trabalhar. Eu trabalho, sei que muitas mulheres trabalham para ganhar o dinheiro delas, para elas terem uma independência não só financeira, como também emocional. A gente sabe que tem muitos relacionamentos tóxicos por causa
De famílias desestruturadas. Dinheiro, De famílias desestruturadas. Mas aí, 38, outras culturas já resolveram isso com dote em várias épocas da história da humanidade. Eu Mas nunca aí- vi uma mulher que tem um irmão, um pai PM com fama de assassino apanhar. Eu nunca vi, você já viu? Mas, Hein? ó, Antigamente, 38, mas aí a mulher... Vamos Sim. lá. Uma mulher que trabalha, como eu, por exemplo, ou como muitas outras que estão aqui, que tem o dinheiro dela, a independência delas, elas não conseguem também ser uma boa parceira? Pode Porque a ser uma gente- excelente parceira. Excelente, Se o cara porque- for um gigolô, inclusive, vai Sim. ser perfeita, né? Isso que Não, ele não precisa mas- sustentar, tem muito dinheiro. Mas aí, Hein? então, mas aí nós Sim. estamos falando o seguinte, que a mulher pode trabalhar, na minha visão, a mulher Sim. pode trabalhar, ganhar o dinheiro dela, aliás, deve trabalhar. Na minha visão, se eu tivesse uma filha hoje, eu ia falar, trabalhe, ganhe o seu dinheiro para não depender de homem, e justamente não entrar nesse ponto da desestrutura de família, desse problema de relacionamento tóxico, e até indo mais adiante, desse problema que a gente vê muitas Eu vezes vou dizer às minhas de filhas morte, de ameaças, de... Eu vou dizer à minha filha que, estatisticamente, cada homem que toca nela, a chance dela ser uma boa mãe e uma boa esposa, segundo todos os dados científicos, cai a metade. E que se ela quiser ser feliz e não depender de homem, dependa do pai dela, que vai botar o dote e vai fazer um multisig pra fechar o cara que ela quiser casar. É isso que eu vou dizer a ela. Mas Ela então a mulher, na sua opinião, então ela tem que você entre quer- aspas, ser Você quer obediente a tudo. Você quer que sua filha não dependa do marido pra depender do governo. Eu quero que minha filha não dependa do marido pra que ela saiba que eu sou o porto seguro dela e quando eu morrer, os irmãos dela, não é isso? Mas e se a Sim. pessoa, mas e se a pessoa tem um pai que não foi bom? Como é que vai fazer, 38? Pois é. Mais pessoas vão ter pais que não são bons, quanto mais leis feministas houverem, que desestruturam as famílias, que reduzem os valores dos homens e o estímulo do homem de ser um bom pai. Isso. Mas aí Inclusive, cada vez vai ter menos famílias estruturadas quando as pessoas acharem normal que a mulher puder dizer, quando eu ouço sua voz eu fico seca e poder ir embora e ainda levar algum dinheiro do casamento, não é isso? Mas tem homem Sim. que faz isso também. Tem homem que faz isso, eu já vi acontecendo. Pois é. Agora, voltando ali pro assunto do Bitcoin. A questão, totalmente clara a sua opinião, né? Descentralizado, a gente tem mais independência, né? Eu invisto em Bitcoin. Mas Eu poupo em Bitcoin. Bitcoin não é investimento. É a reserva de valor e tudo mais, a sua independência e tudo mais. Agora, me fala uma coisa, 38. Essas outras criptos, shitcoins que aparecem, você acredita que elas são bons projetos ou você acha que é só o Bitcoin realmente, de fato, que faz sentido? Tem algum outro elemento da tabela periódica que pode substituir o ouro como reserva de valor? Pelo que você está falando, não. Talvez daqui a 100 ou 200 anos, urânio 235 passe a ser a nossa grande reserva de valor, não é isso? Urânio Tá 235. crescendo. A gente está ouvindo falar muito, né? É isso. Mas a gente não vai ter em casa urânio 235, não é isso? Sim. É isso. Com as propriedades dos metais e com a concentração e o stock to flow, a questão é a seguinte: a maior parte do ouro minerado nos últimos 3 mil anos, ele está em nosso poder, ele está em mercado. A maior parte da prata minerada dos últimos 10 anos, ela foi descartada, né? É por isso que a relação de estoque e fluxo do ouro, a escassez do ouro é brutalmente maior do que a da prata e de todos os outros elementos da tabela periódica. A maioria do urânio que é produzido, ele é consumido ou guardado? Consumido. Inclusive, ele tem meia-vida, ele começa a perder, né? Depois de fazer o processo de enriquecimento, ele começa a perder imediatamente as suas propriedades usadas ou não é isso? Quais são as características mesmo de dinheiro, né? É divisibilidade, é portabilidade, é durabilidade, né? Isso, e essas características, o ouro, ele é superior à maioria dos outros metais ferrosos, que corroem, ou outros que você não tem como carregar, outros que você tem dificuldade de fracionar. A possibilidade do ouro deixar de ser reserva de valor, ela é muito maior em relação a outros elementos da tabela periódica do que o Bitcoin ser substituído por qualquer outra criptomoeda. Porque o Bitcoin, ele não é uma plataforma, ele é um protocolo. E o protocolo pode adicionar qualquer outra coisa que seja inventada por qualquer moeda. E o Bitcoin, além de ter o first mover advantage, né, a vantagem de ser o primeiro, ele tem a vantagem da concepção sem pecado. Toda corrupção advém da onde? Da separação do controle e propriedade, não é isso? E o Bitcoin não tem dono. Quem tem dono é corrompível. O Bitcoin é incorrompível porque ele não tem dono. Ele foi concebido sem pecado, como Jesus, não é isso? Eu concordo que, 38, eu nem posso discutir com você sobre essa questão de entendimento. Concebido sem pecado? Meu, você é tão inteligente que às Jesus vezes não teve que ter concebido sem pecado? E eu acho que... E eu sou humilde aqui para falar que a minha inteligência tá... eu tenho uma certa inteligência, mas um estudo como você, eu tô muito longe de ter, porque você realmente é uma enciclopédia. Né? Não, esse é um tema que eu estudei por 8 anos, né? Eu vivo o tempo inteiro com o negócio de Bitcoin e finanças. Eu fiz doutorado em finanças. Tipo assim, eu negociava ouro e prata com 13 anos, não é isso? Eu não tenho faculdade, eu sou uma... Eu até... Tudo que eu te pergunto aqui... Mas os grandes caras da humanidade... para também aprender o que você tá falando. Hoje em dia, a educação real é oposta à instrução formal. O maior empreendedor e inventor da história americana saiu da escola no primeiro mês, não é isso? Sim. Não, mas eu não digo... Mas Thomas Edison, se a escola é uma merda, eu prefiro você, minha mãe, né? Mas aí eu vou entrar num ponto que eu me sinto muito orgulhosa de mim. Por quê?
Eu não tenho faculdade, meu pai também teve uma situação difícil, né? E o que não me criou vítima. Por quê? Porque eu fui atrás. Hoje eu estudo, graças a Deus, eu tenho vocês aqui que me apoiam muito, que gostam de estar com o meu canal. Também, outra coisa, eu faço isso aqui para servir vocês, para vocês crescerem, servir a Deus. Não para ganhar dinheiro, só ganhar dinheiro. Isso é uma consequência, né? O sucesso, graças a Deus, né? Eu tenho muita gratidão, porque gratidão é um sentimento para Deus, de trabalhar. Então, eu me sinto muito, muito feliz em poder compartilhar do meu conhecimento para pessoas, né? Eu não tenho mas a maioria dos bilionários não fizeram faculdade. Os grandes self-made billionaires não fizeram faculdade, não é isso? Sim. Ormâncio Ortega, esses caras tudo saíram do Zuckerberg e saíram da faculdade, não é isso? Os self-made billionaires, a escola oficial, a instituição formal foi criada para criar funcionários e submissos. O governo quer que o filho do eleitor dele, seja rico, independente e inteligente, ou que ele seja pobre, imbecilizado e dependente. Seja, infelizmente, pobre. E quem controla a educação nesse país? O governo ou as famílias? O governo, né? Pois é. A escola controla. Como é? Dinheiro na mão. Quem paga manda, não é isso? Aqui. Pois é. Nossa, eu já ia falar um negócio. Nossa senhora, eu já ia falar um negócio. Quem paga manda, não é isso ou não? Quem manda na Universidade Federal? Sou eu, você ou é quem paga? O político? Não. Pois é. Por isso que é um antro militante. Sim. E a gente sabe que a Universidade Federal, além de tudo, pessoal, deixa eu falar uma coisa pra vocês séria, o 38 acho que vai concordar. Faculdade, criatura, não é pra você ficar varrendo o chão lá, fazendo protesto. Eu vou protestar. Isso não é protesto, tá, gente? Isso é uma bagunça, é uma ideologia que não existe, não é assim que vocês vão conseguir mudar a mente das pessoas. Como o próprio 38 falou aqui, o que muda é você, tá certo? Não é você ir lá querer mudar, fazer protesto idiota, que você poderia estar ajudando várias pessoas, já que você está estudando, vai estudar para você ajudar o próximo. Não é ficar, protestar, levanta a placa, levanta a blusa. Isso não é ser feminista, isso aí é uma ideologia que não existe. Agora, falando... O único protesto eficaz é o desinvestimento, é Bitcoin autocustódia. O resto é colaborar com o regime. Mas aí, o que você aconselha, 38? Por exemplo, uma pessoa que está começando a estudar, né? Inclusive tem você, tem outros entusiastas aí de Bitcoin e outras coisas. Como é que essa pessoa começa não errando? Vamos tirar a parte... Lendo o livro grátis. Mas e aí, ela vai ficar quantos anos pra ela investir em Bitcoin? Porque errando 2 horas eu ouvi o livro, no L de Liberdade, analfabeto, bota lá. 2 horas a pessoa pode... Tem isso no L de Liberdade, tem um livro ditado. No L de Liberdade tem um livro ditado. Você botar a velocidade vezes 2, acho que é 2 minutos e 20 e você ouve o livro inteiro. Mas aí você acha uma pessoa que tem condições... Você não tem condição de ouvir? Dirigindo, lavando prato, qualquer um consegue ouvir o livro no L de Liberdade. Eu digo condição psicológica, porque daí nós vamos entrar num ponto que nós conversamos, que é a questão da psicologia comportamental. Sim, uma coisa é a habilidade teórica. Ele ouvindo o livro, ele vai conhecer os conceitos. Aí ele vai chegar e pegar os links lá e vai começar a abrir conta e seguir os tutoriais. Se o cara ele vai investir assim, sem o leigo que tá começando, vai investir do nada, assim? Não é investimento. O Bitcoin não é investimento. Eu digo, PPL reserva positivo. de valor, como você mesmo citou. Comprar ouro não é investimento. Inclusive, se você comprou ouro em 94, que a grama era R$10, 10, 11 reais, e vender agora 400, você tem que pagar imposto, você imediatamente não consegue comprar o ouro que você tinha na véspera, não é isso? Sim. Na verdade, você pagou imposto sobre sua perda. Porque isso não cobriu nem a correção monetária, não é isso? Sim. Pois é. Mas como é que o cara vai investir num cinema convencional não achando que tá financiando coisas desonestas, né? Hein? Não, mas aí, 38, aí tem uma questão também que a gente fala, né? Por exemplo, eu invisto em ações, fundos imobiliários e até mesmo em criptomoeda. Mas eu invisto porque eu acredito, e pode ser, eu acredito que tem empresas sérias. Eu acredito que tem pessoas que têm uma empresa servindo a Deus e ao próximo, não só servindo ao inimigo. O último cara perfeito que pisou na Terra foi 2000 anos. Honesto, então. Você não... Tirando, quem que tem, digamos assim, um caráter justo, um caráter honesto, na sua opinião? Você não tem que confiar em pessoas, você tem que confiar em instituições e motivações. Foi o que eu falei. As pessoas seguem motivações. Os países desenvolvidos são aqueles que têm as motivações para as pessoas serem honestas. Você não deve confiar em pessoas, você deve confiar em motivações. É essa a regra da mercado. Mas o que você fala, motivações? Para eu entender essa sua frase. Até as bactérias são maximizadoras de satisfação. Esse é um pressuposto básico da economia. As pessoas vão maximizar suas satisfações. A teoria do contrato, tem teoria do agente, não é isso? É o contrato imperfeito, Jensen e Klein, não é isso? É o contrato imperfeito e o agente imperfeito. Isso tudo tem no livro, tem tudo isso no Bitcoin Red Pill, explicando a teoria da agência, quais são os critérios para você confiar na pessoa, quais são as motivações da pessoa, tudo isso. Então, vamos dizer assim que seu livro, que inclusive eu quero ler, inclusive eu vou perguntar pra turma aqui se eles já leram o seu livro. Tá de graça aí. Porque tá de graça e, gente, vamos estudar, né? Vamos aproveitar o 38, o conhecimento dele e também de outros, né? Pra gente poder investir. Investir não.
Criar uma reserva, poupar, criar uma reserva de valor e também pra gente cuidar do que, né, das nossas coisas. No seu livro, então, você fala também, não só sobre a parte técnica, pelo que eu entendi, você fala a questão também de outros conteúdos, comportamental, Isso, as consequências sociais do Bitcoin no casamento, na criação de filho, na sucessão, e em que país as pessoas vão morar. Porque, inclusive, a tendência no futuro é que o Bitcoin seja criminalizado nos países bolivarianos, né? Aconteceu, inclusive, na Nigéria esse ano, do país imprimir 40% a 50% mais de moeda, dizer que a inflação foi culpa dos bitcoiners e pedir denúncia para sair prendendo todo mundo que comprou Bitcoin e não contribuiu com a sociedade. Eu acredito, inclusive, que os bitcoiners vão ser mais perseguidos nos próximos 20 a 30 anos do que os judeus jamais foram. E não tinha, na época da Segunda Guerra lá, não tinha reconhecimento facial e nem localização o tempo inteiro. Eu acredito, como a gente conversou, que daqui a 20 anos nenhum bebê vai sair do hospital sem chip localizador do governo, não é isso? Não, mas aí você não acha, o 38, que aí, se a gente entrar nessa questão, eu quero saber sua opinião, de acontecer essa perseguição, você não acha que as pessoas tendenciam a vender, a sair dessa reserva de valor por medo? Algumas pessoas vão sair e outras pessoas vão tirar o dinheiro do país, vão por lugar mais livres. E as pessoas que insistirem em confiar em governo, elas vão ser destruídas como todas que confiaram em governo na história da humanidade, não é isso que aconteceu? O judeu otimista se deu muito bem na Alemanha na década de 30, o judeu patriota ou o judeu pessimista que se deu bem? Pois é. Isso se repete em todos... Cadê? A gente não estava conversando de Nadier, né? Isso chegou a ser filmado essa parte? Que a gente conversou sobre o Vale do Becá? Essa parte foi gravada, que a gente estava falando? Se a gente falou aqui, né? Ô, Brunão, foi, né? Porque nós estamos pegando tudo aqui. Hein? A gente gravou esse negócio que a gente falou do tema e tudo mais. Sim. O maronita lá, o cristão maronita do Vale do Becá, que foi patriota e otimista lá, ele se deu bem, tá agora lá com Hezbollah, com tudo, tá muito bem lá pra ele. Isso, quem sobreviveu foi quem não confiou e fugiu, não é isso? E essa é a regra na história da humanidade, né? Quem não confia no governo e foge é aquele que, em regra, sobrevive, né? Por que o seu livro tem um... Eu queria que você me explicasse, fiquei curiosa. Tem um bicho ali na capa, certo? O que representa? É o texugo do mel, o mascote, o símbolo, o animal símbolo do Bitcoin. É o Honey Badger. Tem um videozinho de 5 minutos, Honey Badger Don't Care, na internet, que demonstra como é um animal inteligente, é um animal escorregadio, e é um animal que... ele é parente ele tem uma habilidade parecida com o skunk, né? Que solta fedor, inclusive. Tem várias cenas interessantes, né? Que ele é mordido por uma naja, ele come a naja, mata a naja e depois desmaia. Ele é picado por 1 milhão de abelhas, ele passa mal e depois ele acorda e vai lá e come o mel das abelhas. Ele tem cenas dele sendo atacado por diversos leões, ele machuca um monte de leão até eles se desistirem. Ou seja, ele é um bicho resiliente. É isso, mas não é rápido. Seria a mesma coisa, vamos fazer uma metáfora com a questão do Bitcoin, né? Isso. Ele é lento, ele não sai correndo, ele não é um animal lento. Só que ele é um animal resiliente, é um animal escorregadio, é difícil agarrar ele, é difícil. Ele cai e sobe, né? Entre aspas, ele consegue ter essa capacidade, é isso? Isso. E... Inteligente, é um animal que abre maçaneta, que usa ferramentas e tal. A salvação é individual. A salvação é individual. Agora você tem que aceitar. A salvação é oferecida de graça, uma graça imerecida. Jesus, Espírito Santo, ó Deus, até pela natureza das coisas, Deus alcança você se você estiver aberto. Até gravei um podcast com o brother no Espírito Santo, que ele falou assim, mas eu não sei se Jesus é Deus, não me interessa e tal. Eu perguntei pro cara, vem cá, velho, você tá aberto a receber isso? Se você não estiver aberto a receber isso, você não vai receber. Eu até comentei, quem não quer entrar em forma vai ter corpo de atleta? Quem não quer emagrecer, vai emagrecer? Quem não quer aprender a falar francês, vai aprender a falar francês? Quem não quer ter dinheiro, vai acumular dinheiro? Vai gerar riqueza? Eu inclusive comentei com ele, uma entrevista que teve com Bill Gates. Vocês viram esse corte? Não, tava bombando, né? Com Bill Gates. Que teve uma vez que o Bill Gates foi ser entrevistado, a menina perguntou assim, como é que você ganhou todo o dinheiro? Como é que você ganhou todo o dinheiro? Aí o cara pegou assim, segura esse cheque aqui, segura esse cheque aqui. Ele ia dar o dinheiro pra ela, né? Não, um cheque em branco, aqui um cheque em branco. Ele falou, esse é um cheque em branco, segura aqui. Ela continuou perguntando, ele falou assim, eu te ofereci um cheque em branco 3 vezes. Você negou 3 vezes. Eu não nego esse tipo de oportunidade, eu não deixo esse tipo de oportunidade passar. É por isso que eu sou bilionário e você, eu acho que nunca vai ser nada, não é isso? Pois é, perdeu a oportunidade, pô. Oportunidade da Você vida aproveitar dela. essa oportunidade, né, cara? 3 aqui um cheque branco, aqui um cheque branco. O quê? Pois Aquela mulher deve se arrepender amargamente. Não, mas se até ele hoje, pegasse velho. o cheque, ele não ia dizer preencha como você quiser e tal. Tipo, talvez ele não dissesse Mas isso. eu acho que alguma coisa ele ia ganhar. Isso, alguma coisa ia ganhar, ele não ia dizer bote $1 milhão aí. Mas você entendeu? Tipo, ele demonstrou o fato que ela se recusou 3 vezes a receber, não é isso? E ela aprendeu, né? Não sei se aprendeu. Deve ter aprendido, não é possível. Eu não posso perder minhas oportunidades a partir de hoje, né? Depois dessa. Exatamente. Tem pergunta aí, Wilter? Pessoal aí, deixa eu ver aqui vamos ver no Satoshi, o pessoal continua mandando aqui, ó. Já li a do Satoshi, então, que é prioridade. Vamos lá aqui.
Magnata, tenho 21 anos e conheci o Bitcoin há 2 anos atrás. Como monetizar em dólar? Tem várias alternativas. Inclusive tem um curso lá, chama Renda Turbinada, que ensina você a monetizar em dólar. Mas tem várias ferramentas. Você pode alugar stables através de funding, você pode vender futuro, você pode vender call e put cobertos, tudo coberto. Se não fizer coberto, você pode se fuder a alavancagem com chamada de margem. Existem diversas estratégias, velho. Uhum. Outra pergunta aqui legal, aqui, ó. Renatão, minha honra, Magnata. Sua mensagem salvou minha vida. Deus te abençoe. Por favor, me explique a origem da palavra porneia e como refutar o que diz em Mateus sobre o divórcio, que permite divórcio por adultério. Onde buscar essa verdade? Eu posso estar enganado, mas se eu tiver, todos os doutores da igreja também estão, não é isso? Quantos doutores da igreja foram? Bote aí, quantos doutores da igreja católica foram em 2000 anos, não é isso? Todos os doutores da igreja, nos últimos 12 mil anos, consideravam que essa expressão porneia se referia especificamente à anulação e não a divórcio, e não a adultério. Essa tradução de adultério, ela não representa o que o que a integralidade dos doutores da igreja durante 12 mil anos pensavam. Eu desafio, inclusive, se alguém está me ouvindo aqui, que comente aqui abaixo qual a passagem na Bíblia que essa palavra porneia, em grego, se referia a adultério e não a atividades sexuais e morais pré-maritais. Se são pré-maritais, não é adultério, não é isso? É anulação, não? Ou não? Se você casa com a mulher, que ela diz que o nome dela é Maria e o nome dela, na verdade, é João, isso é um casamento? Não dizem aí, eu não sei se é verdade, até que Romário foi enganado por uma trans, não é isso ou não? Não tem essa conversa ou não? Teve isso ou não? Aí você descobrir que a mulher era um macho antes, não é isso ou não? Esse casamento é real, é válido ou não é? É válido esse casamento ou não? Valeu o casamento? Você casou com a trans? Não valeu, né, velho, ou não? Se a mulher diz que o nome dela é Maria, mas na verdade o nome dela é Nikita, não é isso? O nome dela é Natasha, não é isso? Como é o nome de prostituta lá na Bielorrússia, na leste europeu? A mulher disse que era virgem e na verdade tem um vídeo dela na internet fazendo um gangbang com 1.200 homens, não é isso ou não? Ou esse casamento é válido? Você sabia com quem você estava casando? Você nem sabia o nome da mulher? Porque ela contratou um pai e a mãe como atores. Era um falso padre, criou uma situação toda falsa. Aquilo é um casamento real ou não? Hein? Isso é um casamento real? Não. Isso é imoralidade sexual prévia ou não é? É uma erro essencial de pessoa, né? Ou não? Não existe anulação na igreja há milhares de anos ou não? É verdade. Inclusive, Jesus nem ia falar espontaneamente. Ele falou isso depois dos caras ficarem insistindo pra caralho, não é isso ou não? E no final, ele chega e diz, né? Ele fala do Migtal, né? Que tem homens que fazem eunucos a si mesmos, tem homens que são feitos eunucos por outros homens, tem homens que fazem eunucos por Deus, né? Se não quiser, não vá, né? Jesus foi Migtal. Jesus queria ter esposa e filhos? Qual foi o exemplo de Jesus? Pois é. Agora você tem que seguir sua verdadeira vocação. Tem pessoas que têm verdadeira vocação de ser pai de família, não tem? Ou não? Tem ou não tem? Tem pessoas que têm. Você tem que respeitar a sua natureza. Jesus, Deus é verdade, não é isso? Ou não? Minha verdade é a vida. O ideal de verdade, como tá lá na carta, o ideal é não casar. Casar vai trazer a você tentações ou não? Preocupações que não são as divinas, né? Não, com certeza, cara. Isso que você falou sobre vocação, eu concordo muito, principalmente na parte da monogamia. Tem gente que bate no peito pra falar que é monogâmico e tal, mas a cada 3 anos tá com esposa diferente. Monogamia em série. Monogamia em série. Antes fosse uma poligamia permanente, não é isso? Pois é, velho. Porque pra mim, monogamia é você conhecer uma pessoa, ser a única pessoa de beijo, a única pessoa de sexo. Não, mas o viúvo tem que recomeçar ou não? O viúvo tem que recomeçar ou não? Não, nesse caso sim, mas eu tô falando... Seu filho já tá criado, mas se você tivesse um filho com 2, 3 anos, a mulher morresse, é foda, ou não? Precisava de uma mãe ou não? Exatamente. Mas eu digo assim, essas pessoas... Isso é um só, imagina se você tivesse uma caralhada de filho, não é isso ou não? Hein? O quê? O cara tem que botar uma mulher dentro de casa, não é isso? É porque eu fico pensando o seguinte, cara, essas pessoas que batem no peito pra falar que são monogâmicos, principalmente esses novos conservadores aí, a gente costuma chamar de neocon, né, esses conservadores aí, que eles, tipo, um casamento a cada 3 anos e tal, e termina por motivo banal. Você já é velha demais, eu quero uma novinha e Leonardo DiCaprio? Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio é um exemplo disso. Não, Leonardo DiCaprio é um progressista do caralho. Esse cara não tem nada de neocon, velho. No caso, ele é progressista. Mas não, ele é um progressista, inclusive cínico, quer que você ande de cavalo e anda de jatinho e iate, não é isso? Mas dinheiro. O cara vai andar com iate que ele aperta ali, mesmo, não sei quantos 1000 galões de combustível, não é isso? Jatinho, a zorra toda. Agora você tem que andar de bicicleta, né? Ele só namora mulher de 25 anos. Até 25. Chegou, bateu ali... 25. Descarta, passou de 25, descarta. Tá derrotado, né? E tipo, ele não é cancelado, né, cara? Por isso, né? Tipo, se fosse qualquer Zé da esquina e tal, o cara já ia ser taxado como machista, né? O cara que não sabe valorizar a mulher e tal. Mas eu não tenho nada contra ele fazer isso, não.
Não é contra, não. Eu só vou achar ruim se for minha filha pra ser comida sem dote. Aí é verdade. Se eu dependendo da grana que ele botar, ele ficar com minha filha 3 ou 4 ou 5 anos, depois eu crio os filhos, também então é maravilhoso ou não? Tem que ver. Se a maioria das pessoas concordarem, se foi bom pra todo mundo, não é isso ou não? Hein? Você acredita no Novo Testamento ou só no Antigo? Claro, o Novo Testamento, todo o Antigo Testamento, todos Zacarias, todos os Isaías, eles estavam se referindo a Jesus o tempo todo, é o cumprimento da promessa. Então, o Apocalipse, você acredita no Apocalipse? O livro do Apocalipse? Isso tem muitas coisas ali, a Bíblia, Jesus fala através de linguagem concreta ou figurada? As parábolas são espécies de metáforas, não é isso? As parábolas não são espécies de metáforas? Tem gente que interpreta de outra forma. Uma parábola, tipo a definição de parábola é uma espécie de metáfora. Jesus, Deus, inclusive em outras ocasiões do Antigo Testamento, também se refere, é como, Deus é nosso pai, isso é uma metáfora. Deus não comeu nossa mãe. A definição de pai não é isso. A questão é que ele é muito mais do que nosso pai, só que não tem nem palavra para isso. Então a gente faz uma comparação da nossa relação com o bebê. Nós somos bebês, o bebê caga, o bebê grita e o bebê não faz nada pra merecer nosso amor incondicional. A gente ama incondicionalmente aquela merda ali mais do que a nossa vida, não é isso? Isso não tem explicação, isso é uma metáfora, não é isso? Como Deus nos ama infinitamente, mesmo a gente sem merecer, não é isso? Sim. Não é uma metáfora? Deus ser nosso pai é uma metáfora, velho. É isso, ele não é nosso pai, ele é muito mais do que isso. Só que como não tem palavras pra você explicar isso pra uma pessoa, usando uma figura de linguagem, que o que é ser filho, o que é ser pai, a maioria das pessoas vão entender na história da humanidade, você diz ele é nosso pai do céu, não é isso? É nosso pai eterno. E baseado nisso, você acha que Jesus vai voltar? É isso. Você acha que tudo escrito ali no Apocalipse é concreto ou é metafórico? Metafórico, muita coisa, né? Pois é. Eu não tenho conhecimento aprofundado de teologia para dizer o quanto do que, inclusive, talvez ninguém no mundo tenha. Porque o próprio Jesus disse que ninguém sabe ao certo como será, não é isso? Agora, se você, em vez de morrer, fosse arrebatado igual a Elias, ia ser porreta, Enoque, não é isso? Ia ser bom subir sem morrer. Tem um monte de gente que quer que Jesus volte para não ter que morrer. Eu não me importo, não. Eu acho que eu mereço morrer, velho. Inclusive, eu achei legal você falando no episódio, acho que foi com o Sacani, da Arca de Noé, que... Cabem todos os DNA, todos os animais nessa xícara. Exatamente, velho. Fisicamente é mentira, é isso? Tipo assim, como é que cabe um casal de cada animal numa arca daquela? Quanto o DNA quando é o tamanho do DNA? É uma célula. É metafórico, pode ter sido só o DNA dos animais. Exatamente, pois é. E eu acho bonito essa poesia da Bíblia no sentido metafórico, porque Deus faz é a gente pai. ter um Deus é nosso subjetivo. Pai. Ele não é nosso pai. Ele é infinitamente mais do que nosso pai. Eu tô falando uma coisa que fica toda hora que cai ali, não é isso? A linguagem, inclusive, de Jesus é toda financeira, bicho. Tem várias expressões financeiras, né? Inclusive, o final, a última coisa que fala antes está pago, está quitado, não é isso? Porque pagou, né? Redenção dos pecados. Remissão, pois é. Ué. Remissão dos pecados. Hein? Muito legal, cara. Muito interessante mesmo. Tem uma pergunta aqui do JJ Slugs. Renato, se o governo nunca tivesse impresso nenhum centavo desde a criação do Plano Real, quem guardasse dinheiro embaixo do colchão seria recompensado no futuro? Um grande abraço. Sim. Aqui é o Indaiel. A riqueza nesse país aumentou ou diminuiu desde 94? Diminuiu. Não, aumentou a riqueza nesse país. A riqueza... O número de pessoas nesse país desde 94 aumentou ou diminuiu? Aumentou. Pra caralho, não é isso? Ia ter mais gente pra menos dinheiro, né? Se não imprimisse mais real. Fora, a gente nem considerando perda de meio circulante, de cédula ser destruída e tal, não é isso? Considerando que eles repusessem as cédulas, o real teria ganho, pelo menos, o valor do crescimento econômico, não é isso? Que seria muito maior, porque não teria mais investimentos, as pessoas não seriam forçadas a ficar colocando dinheiro em qualquer merda, não é isso? Pois é, cara. Tô liberado ou tem mais algum aí? Ele fez outra aqui, mandou mais R$10. Renato, quando vai sair um podcast com você e o brother do canal Liberdade Sem Fronteiras? Mandei mensagem pra ele também, fazendo a mesma pergunta. Rapaz, a hora que ele quiser. Rapaz, o cara foi de bike pros Estados Unidos, velho. De bike pros Estados Unidos? Rapaz, ele disse que chegou nos Estados Unidos várias vezes. Mike Baguncinha, pô? Não, esse cara é verdade, velho. Foi amplamente documentado. Esse cara é verdade. Chamando o Mike de baguncinha de mentiroso? Rapaz, o cara é verdade. Esse Liberdade Sem Fronteiras, o cara se fudeu, velho. Inclusive, o cara foi preso nos Estados Unidos. Ele disse que teve uma vez. Tem um blog. Bote aí Liberdade Sem Fronteiras. O cara chegou, viu a bandeira americana, velho. O cara tava, tipo, a 500 metros dos Estados Unidos, aí ele foi preso pela polícia mexicana. Botaram ele num trem, velho, soltaram o cara na Nicarágua, como se prendesse o cara em Fortaleza, mandasse o cara pro Rio Grande do Sul, velho. Tipo assim, ele veio nos Estados Unidos a bandeira ali, tipo, o cara tava a 500 metros da porra, 1 quilômetro do negócio. De volta, mandaram o cara de volta, velho. Aí o cara...
Aí mandaram o cara de volta pra Nicarágua, não foi pro Brasil, não, pro cara ter que fazer a porra toda de novo. Aí o cara falou assim: na próxima eu vou dar teste. Aí ele falou pro policial: da próxima eu te mato, velho. Você vai me matar, mas você não vai fazer isso comigo de novo, não, velho. Pegaram como se fosse o cara pegar uma Fortaleza e dizer: ó, velho, a gente não vai levar você pra seu país, não vai pro Uruguai, agora você volta, né? E o cara voltou, atravessou a porra, foi preso, foi a cadeia, a porra toda lá. Sim, ok? Mas não, ele conseguiu chegar? O quê? Conseguiu voltar? Conseguiu chegar, acho que ficou às 8 horas, foi preso e aí depois foi deportado. Nossa, cara. Mas pior do que ser deportado é foda, né, velho? Você vê a bandeira ali, 1 quilômetro, porra, e o cara perdeu o chão, já era pra sair correndo, né, velho? Se você quiser atirar, tire, não é isso ou não? Hein? O quê? Se o cara soubesse o que ia acontecer, né, velho? Hein? O quê? Que loucura, cara. Esse cara aí se ferrou bonito, hein, velho? Aqui, ó, uma... Ele disse: da próxima, vamos sair correndo, se você quiser atirar, tire, nem isso não. Tem várias histórias, pô. O cara dormia em esgoto, rapaz viveu com um mendigo, roubaram a porra toda dele, o cara começou a lavar carro, a porra toda. Ele tem várias histórias. Liberdade Sem Fronteira é o nome do canal, velho. Deve ter demorado meses também. Porra, meses? Você ficou fudido de sol da porra toda, né? Não, com certeza, cara. Aqui mandaram aqui um satoshi, mandaram 10 mil satoshis aqui, ó, perguntando o seguinte: será mesmo o Bitcoin uma alternativa à marca da besta ou será o próprio meio? Abraços. Eu não entendi o que você disse. Perguntando se... Será o Bitcoin a marca da besta? O professor Alexandre Costa achava que o Bitcoin tinha relação com a marca da besta. Só que, na verdade, a marca da besta é a CBDC e a Drex, não é isso? A marca da besta é o controle totalitário do governo, não é isso? Dos principados e potestades, não é isso? Ou não? O Bitcoin é a arma contra isso. E tem muita gente que acredita, inclusive, se quiserem pesquisar, tem um livro muito interessante, Thank God for Bitcoin, Obrigado Deus pelo Bitcoin, que já tem traduzido, inclusive, com várias pessoas, inclusive de diversas denominações religiosas, que defendem que o Bitcoin é um presente de Deus e provavelmente os 1000 anos com o diabo aprisionado são 1000 anos sem dinheiro fiduciário. Uhum. E é interessante que você fala, cara, porque geralmente todo mundo acha que Bitcoin já é para um perfil mais agressivo, né? Quando a gente fala de investimento, tem aquela... Não existe investimento em regime de juro negativo. É. Não existe. A inflação real é aumento da base monetária. Quanto é em real? Quanto é o aumento médio de real? Quanto é em dólar? 7, 8%? Quanto é em real? 14, 16%? Você tem algum lugar que você tem garantido líquido de 14 a 16% ao ano em real? Não tem, então não tem investimento. Não é isso? Acabou. Onde você botar seu dinheiro, você vai perder. Tem perda fixa e perda variável. Agora, se você quiser, sair do sistema, parar de colaborar com isso, sair do preço tabelado do juro, você compra Bitcoin, não é isso? Ouro também servia isso para no passado, mas ouro hoje em dia você não consegue tirar do país, ele está sendo pesadamente demonetizado, não é isso? Exatamente, não tem nem como. Você chega no aeroporto, fica lá seu ouro. Não, e se você comprar e vender ouro, você perde 5, 10%. Se governos aí estão sendo enganados, recebendo mentira, ouro de mentira, você sabe ver a pureza do ouro? Você sabe o que é diamagnético, como é que tem os equipamentos para testar magnetismo, densidade, a zorra toda? Pois é. Apesar de que aqui em BH, na Praça 7, fica várias pessoas, se você for passear por E você for comprar e vender ao mesmo preço? Não sei. É uma diferença de 10%. Tá você vai perder. Pois é, mas pergunte o preço, quanto é para comprar e para vender, é uma diferença de 20%. Com certeza, eles não vão jogar para perder não, pô. Pois é, ué. Tem mais perguntas? Bitcoin você consegue comprar e vender com a diferença de menos de 1/4%, velho. 1/4%. E com clique, não é isso? Isso é verdade. Não tem não, Wilton. Então vamos já liberar o homem. Exatamente, vamos liberar o homem, que amanhã ele tem um evento aí, né? Liberado mesmo? Estão felizes? Exatamente, felizes. Pô, minha honra, velho. Cara. Nossa honra, porra, velho. Uma satisfação gigante. Eu espero que nos próximos episódios vocês passem aí pros próximos entrevistados ao Wallet of Satoshi. Começar a brincar, não sei o que e tal. Com certeza. Começar vocês uma forma de monetizar também o negócio aqui, não é isso? Amanhã a gente tá lá no evento com o caderninho na mão pra gente ainda pegar um monte de gente pra entrevistar aqui, entrevistar a Ronan, essa galera toda aqui de Minas, não é isso? Exatamente. Acho que tem que fazer um filme de Ronan. Se fizer um filme de Ronan ia bombar mais do que o filme de como é? De Daniel Fraga, velho. Cara, curti demais, velho. Superou todas as minhas expectativas. E as expectativas já estavam altas. A gente queria muito aí bater esse papo com você. E só gratidão e minha honra, pô. Minha honra. Minha honra demais, Magnato. Aí, recados finais dele, né? A câmera toda sua, Renato, caso você queira dar um recado aí pro pessoal. Rapaz, que tá assistindo. Tem um monte de Renato aí na internet que não sou eu. Meu Renato é @R38TAO, não é isso? Tudo que eu tenho para oferecer a você, livro de graça, todos os treinamentos, todas as empresas que eu abriria a conta, tem tudo lá no link da bio, velho. Tá no X, no Instagram, em alta aí. Se você quiser me encontrar, eu tô fazendo eventos aí pelo país. Eu acho que é uma boa oportunidade. Inclusive, não apenas de me encontrar, mas encontrar as pessoas que amam das mesmas coisas que você na sua cidade, que vão aparecer porque eu tô lá, não é isso? Eu só tô lá pra, com o meu nome, pra atrair facilitar, o pessoal. É só o meu nome, Bitcoiner Magnet, não é isso? Vão ter empresários, vão ter representantes de uma dezena de empresas, vai ter um monte de político que quer, inclusive, representar você.
Rapaz, a política não vai mudar nada não, mas é melhor ter políticos que queiram representar você do que não queiram, não é isso ou não? Exatamente. Eu gostaria de ouvir a proposta do Eros Biondini, eu gostaria de ouvir a proposta do Vili, inclusive poder chegar lá também. E discutir, faça isso assim, não sei o quê. Não é porreta ou não? Você tem vontade de ter acesso a essa galera ou não? Pelo amor de Deus, velho. O quê? Amanhã tamo lá, velho. Porra, o quê? É isso aí. Galera, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. Fique por dentro dos próximos episódios, entra lá no grupo pra você ver quem é o próximo convidado e tamo junto. É isso aí, galera. Forte abraço a quem ficou até o final. Quem não se inscreveu, deixa inscrição. E até breve. Brasil, né? Você tá falando. Big Balls. Ah, achei aqui. Inclusive, já. A mídia inteira americana só chama o guri assim. Acho que ninguém nem sabe o nome do cara, não é isso? Ah, mas ele não tem Twitter. Só tá falando do Big Balls aqui. Ele não tem nenhum perfil. Não sabia dessa história, não. Vamos lá, 18 horas e 53 minutos. Solta aí, Luiz, melodia. Hoje, as mensagens do Renato. E o Lightning aqui também, viu, gente? Aqui, ó. Satoshi, se quiser mandar pergunta sem identificação, mínimo R$25. Se você mandar R$100, o Renato diz que dança aqui ao vivo pra gente, aqui no Brado Jornal. Vamos lá, mensagem. Ah, Renato, 38, beleza? Aqui é Rose Beta, Caldas Novas, Goiás. Quero dizer pra você que eu sou super sua fã. Corta pro Renato, ok? Luiz. Todos os aposentados comprei bitcoins que o Brasil vai quebrar, ok? Oh yes. Beijo pra você, Renato. Eu te amo. Valeu, minha honra. Quem é esse, Renato? Não, era mulher. Sua esposa tá assistindo o programa? Se a mulher manda assim, um beijo, eu te amo. Você não fica assim. Sua mulher vai se incomodar da galera dizer que ama você, que não lhe conhece fisicamente? Você sabe? E ela sabe que não conhece pessoalmente? A mulher tá dizendo que é da Casa do Chapéu aí de outro estado, rapaz? Vamos lá, gente. Mensagem, toca aí. O que foi? Boa tarde, galera da Brado. Maurício aqui da Zona Sul de São Paulo, tudo bom? Minha honra, Renato 38. Renato, comenta aí, eu não sei se você... Luiz, pode cortar para o Renato. Falar? Você Renato, acha que ainda vai ter a tão esperada out-season? E Timóteo, só tem fera aí hoje, hein? E o Lohan, cadê o Lohan? O Lohan foi gastar os bitcoins, né? O Lohan foi gastar os bitcoins. O Renato, olha, você sabe que eu tive uma discussão com o Lohan aqui quarta-feira. O Lohan dizendo para mim que bitcoin é furada, que não tem lastro. Rapaz, é brincadeira o negócio desse. Timóteo, não tem lastro. Eu falei, qual que é o lastro do real, Lohan? Aí ele falou o ouro. Depois você comenta esse negócio aí, Renato. Foi engraçado. Mas você quer falar... Tem algum lugar que você troca real por ouro? Sem spread? Você vai... Qual era a pergunta mesmo no Magnata? Maurício, né? Ele participa de manhã, ele falou... Solta mais uma vez aí. Eu ouvi se vai ter out-season. É porque é o seguinte, o grande driver da subida de preço esse ciclo foram os ETFs, né? Como é que foram os ETFs de shitcoin? Teve ETF de Ethereum, da zorra toda. Como é que foi a captação? Derrota pura, né? Tipo, desovou grana, diminuiu. O GPTC lá, o Grayscale, tinha mais Ethereum antes do que depois do lançamento do ETF. Se os ETFs não alcançarem as shitcoins, se os esforços aí do pessoal da Ripple, desses golpes aí da Solana, não conseguir comprar o governo americano e as autoridades lá, rapaz, é possível que não tenha out-season nesse ciclo de 4 anos, né? E se você for ver as out-seasons dos ciclos anteriores, 99% das altcoins tomaram pau em Bitcoin em qualquer período acima de 5 anos. Geralmente, cada ciclo tem algumas shitcoins que batem o Bitcoin e depois elas morrem, não é isso? É isso. Você tem vários levantamentos aí, inclusive lá no Bitcoin Red Pill, no livro a gente mostra vários levantamentos que de mais de 13 mil shitcoins, menos de 10, bicho, estavam batendo Bitcoin acima de 10 anos. É isso. É muito raro. É mais fácil você acertar na loteria do que você acertar a shitcoin certa. Fora a superfície de ataque. Por que os caras roubaram 1 bilhão de Ethereum e não 1 bilhão de dólares em Bitcoin da Bybit hoje? Porque a superfície de ataque é muito maior, né? Quanto mais shitcoin você mexer, é mais complicação, é mais dificuldade, você vai ter que descobrir novas carteiras, é menos desenvolvedores, é menos gente verificando se as ferramentas funcionam corretamente, né? É golpe, velho. O Bitcoin, a chance de um altcoin substituir o Bitcoin é menor do que a chance de outro metal substituir o ouro, ou outra fiat substituir o dólar. Pelo mesmo motivo, efeito rede e, além desse, a concepção sem pecado. Vai acontecer de um criador ter bilhões de dólares e não tocar neles durante 20 anos? Vai acontecer de novo de alguém fazer uma coisa dessa, digna de Nobel de Economia, digna de todos os prêmios possíveis e imagináveis, e renunciar toda a honra e toda a glória, não receber nenhum aperto de mão e nenhum crédito no nome dele? Pois é, se acontecer de novo, pode acontecer outro Bitcoin, se não, né?
Olha, enquanto a gente está aqui falando, o Moraes, há uma hora atrás, anunciou a suspensão do Rumble no Brasil. Nem voltou, já bloqueou. Ouviu, Renato? Leonardo Dias, Rumble bloqueado por Alexandre de Moraes, agora no final da tarde desta sexta-feira. Então, tá aí, o cara não tá recuando, ele não tá, já multou o X em 8 milhões por não ter fornecido os dados do jornalista Alan dos Santos, o amigo do Renato 38. E tá aí, bloqueou o Rumble agora também, viu, na tarde de hoje. Mais uma mensagem, vou encerrar o programa, solta aí. São 7 horas da noite. Boa tarde, Timóteo, boa tarde, amigos da Brada, aqui é o Pastor Domingos de Goiás. Realmente, Renato 38, presidente do Brasil, é uma piada de péssimo gosto, né? Porque não tem nada contra o Renato, as coisas que ele fazem não tem a ver com a minha opinião em relação política a ele, mas é uma coisa assim que a demonstração, quando você sugere uma coisa dessa, demonstra que vocês só têm, no caso o rapaz aí, ou quem apoia uma excrescência dessa, é a questão de criticar esse covarde desse Bolsonaro, o que resta, porque propor uma coisa dessa demonstra que vocês não têm a mínima condições de saber o que o Brasil precisa. Infelizmente. Infelizmente, eu digo pra você, eu discordo totalmente. Quem que você acha? Eu quero ver um Bukele aqui no Brasil. Léo, comenta aí, Léo, o áudio do ouvinte. Eu não sei, não ficou claro pra mim quem que ele tava... Não, ele criticou o Renato, disse que a gente aqui numa defesa deprimente, excrescência de falar do Renato candidato a presidente, eu discordo dele. Fala aí. É isso. Bolsonaro disse que não podia ter feito nada, não é isso? Bolsonaro disse que não podia ter feito nada. Dessa vez, ele vai ter mais ou menos voto do... Se Michele... o comando do sucessor. Não, mas ele disse que não apoia o Bolsonaro, não. Ele disse que não apoia o Bolsonaro. Ele falou que o Bolsonaro é vagabundo. Se Bolsonaro for eleito de novo, qualquer indicado dele, ele provavelmente vai ter mais ou menos bancada, vai ter mais ou menos voto do que teve no passado. Menos. Ele vai fazer o quê? Se ele não pode fazer nada, não passou lei de armas, o orgulho dele foi 70 leis feministas, não é isso? Ele vai fazer o quê agora? Vai apoiar o Bolsonaro pra quê? Não é isso? Pra chorar. Pra dar mais pix pra ele. Renato. Eu concordo com ele, é uma excrescência, viu? O Renato, o presidente, esqueçam isso. Não, você não tem. Presidente é nada. O povo que decide, Renato. Eu quero ser anjo de startup de vocês. Não, o povo decide, o povo pede, o povo clama por um Bukele. Um Bukele, não é a hora, não, viu? Na hora que tiver hiperinflação, vai ser na hora da hiperinflação. Na hora que 20, 30% das famílias do Brasil estiverem expostas a Bitcoin, aí o Bitcoin vai ser a grande pauta de qualquer tipo de disputa eleitoral, não é isso? Chegou um lightning aqui do Bitcoin Chat da Rádio Brado. Renato já dançou o lepo-lepo em cima do trio elétrico no carnaval em Salvador. De onde o cidadão tirou isso? Eu só subi trio elétrico pra periciar, viu? Eu periciei muito trio elétrico como perito criminal. Teve um podcast, você foi aí, Renato, que o cara botou um vídeo lá, não entendi nada daquilo não, pô. Como é que chama? Acho que você até ficou sem graça. Seu brother lá foi. Viadagem pura, não foi? Isso, o cara se fazendo de viado lá, dizendo um monte de baixaria lá. Rapaz, eu nunca fui de sair. Hoje em dia é pior ainda, né? O cara sair na noite hoje em dia, o cara arrisca ser preso também. Você passar a mão no cabelo, qualquer coisa, você fala importunação sexual, não é isso? Hein? Já imaginou como do outro cara lá que ficou 2 minutos e 40. Mas carnaval hoje em dia é só verdade. Renato, eu descobri uma história sua que você tava no Rio de Janeiro. Você entrou no elevador. Em Brasília? Foi em Brasília. Você tava no elevador. Corta pro Renato, deixa ele. Você tava no elevador, um cara chegou, um senhor... Baixou as calças e começou a rebolar. Baixou as calças, ficou pelado na sua frente, pedindo alguma que você pelado não, cometesse só mostrou um pedacinho da bunda. Aí eu disse a ele que eu não comia viado não, mas que o Ojeda era vegano, eu devia comer. Eu também. Foi pra cima do brother e me livrei dessa. O quê? Olha, você é vegano também, não? Tá perguntando pra Léo Dias? Rapaz, vamos lá. São 19 horas e 1 minuto. Mais uma mensagem. Você tá com horário, Renato? Se ninguém mais botou dinheiro é porque não tem ninguém querendo mais ver a gente, tá, né? Tá fazendo, estão botando aí o Lightning, tá pingando. Agora R$25 em Bitcoin, então é 5.000 satoshis, 5.250 satoshis, aí você coloca a pergunta, e se você quiser que o Renato faça alguma declaração de aniversário, tá? Você coloca 10.000 satoshis. Um salve, não é isso? É um salve dedicado a você, exatamente, você pode gravar e mandar pra família. Diga aí, mais uma mensagem, por favor. Boa noite, Rádio Brado. Quem fala aqui é o Marcelo Esmério, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. E aí, eu queria deixar uma mensagem aí hoje para o nosso amigo Renato 38, dizendo que realmente o Renato 38 é o nosso Bukele do Brasil. Aí, viu aí? O povo tá chamando o Renato para que ele possa assumir a presidência do nosso Brasil. Nosso Brasil precisa do Renato. O Renato é uma figura carismática, tem todo o potencial para ser o nosso presidente. E ainda digo mais,
junto com o Renato, a gente pode chamar o Arthur Weintraub para ser o vice-presidente dele. Bota ele. O vice não manda nada, tem que botar, né? E o irmão dele, o Abraão, tem essa posição de querer ser presidente, mas se ele tiver um pouquinho de humildade, ele vai reconhecer que essa chapa é a chapa campeã para 2026. É isso aí. E finalmente vamos ter um país digno, junto com Arthur e o nosso amigo Renato como presidente. Vai arrastar multidão maior do que o do Bolsonaro já foi nesse país e vai ter todo o poder para implantar tudo que o brasileiro sempre quis e acabar com essa escravidão que vive o nosso povo. Aquele abraço, meu amigo, pensa nessa possibilidade e conversa com os irmãos Weintraub a respeito dessa questão, porque é válida para o nosso Brasil. Rapaz, é difícil, viu? Qual partido que vai querer? Quem que vai querer ser Roberto Jefferson? Eu acho que ainda vai. O povo brasileiro precisa de muito mais dor, viu? Precisa de muito mais dor, precisa dobrar o número de evangélicos, precisa quintuplicar o número de bitcoiners para acontecer um negócio desse aí. Rapaz, o Brasil vai estar pronto para ter um choque de legalidade, lei e ordem, para desnazificação, na hora que tiver 200% de inflação anos seguidos. Aí vai ser a hora, velho. Bitcoin vai subir, Renato? Tá hoje, deixa eu ver aqui, 95 mil dólares. Tá ameaçando subir um pouquinho, não, tá em queda aqui, 2,96%. Você acha que sobe esse ano? Se o governo americano fizer a compra estratégica das reservas, lá o prometido pelo Trump, vai disparar, né? Curto prazo é imprevisível, longo prazo é inevitável, não é isso? Em relação a tudo na vida, né? O curto prazo... A longo prazo por causa da mineração, do halving e tudo mais, 21 milhões, da escassez. Da escassez. O ouro ganhou da prata nos últimos 20 séculos. A prata ganhou do cobre nos últimos 20 séculos. Porque stock to flow, né? Isso é escassez. É isso. Nunca haverá menos de 11 quilos de ouro para cada Bitcoin. É isso. Quantos quilos de ouro o Bitcoin vale? Menos de 1, não é isso? Pois é. Eu queria ter comprado Bitcoin em 2020. Vai ter gente dizendo que gostaria de ter comprado em 2025, daqui a 5 anos também. E me fala uma coisa, 38. Então, entre aspas, a pessoa que está começando a reserva de valor, hoje, vou começar, tá ali. Você acha que ela tem que jogar tudo em Bitcoin? Cada pessoa tem a sua preferência temporal, aversão a risco e tem suas próprias necessidades. Tem gente que tem que sustentar filho, mãe, pai, doente. Cada pessoa tem suas necessidades. Como é que ela faz? Quem tem que saber fazer uma proporção de necessidades é a própria pessoa. Por exemplo, vale a pena alavancar em Bitcoin? Depende. Não tem aquela conta que o pessoal faz de sua idade menos 100 da sua exposição de renda variável, né? Que uma pessoa de 100 anos não teria expectativa de vida zero, né? Seria zero exposição à bolsa. A pessoa de 10 anos seria 90. Não tem proporções como essa. São regras simplificatórias, mas não são verdades absolutas. Se uma pessoa tem uma renda muito baixa e tem uma chance de se endividar de maneira muito barata, como a gente estava conversando, os pais quererem financiar as casas deles para os filhos para não pagar imposto de morte, para não pagar advogado. Isso é uma estratégia que já diminui um monte de gasto, um monte de aborrecimento, um monte de briga de sucessória e pode fazer os velhos terem uma velhice como eles nunca sonharam. Mas aí, porque, por exemplo, a única maneira de uma pessoa normal e honesta conseguir um dinheiro subsidiado em volume relevante é financiamento imobiliário, não é isso? Mas aí nós... Mas aí como é que faz? Por exemplo, um pai de família. Aqui tem muitos... Graças a Deus, tem muito pai que é de família. O real tende a subir ou cair em relação ao dólar nos próximos anos? Não, tende a cair. Isso vale a pena se endividar em real? Vale a pena se endividar em real? Por isso que eu falo para o pessoal já deveria começar. Você que tá aí, viu, criatura? Vai investir no exterior também. Vai colocar seu patrimônio, vai diversificar. Porque senão você vai se lascar. Eu tô te avisando. Começa agora, viu? Eu sempre falo isso para vocês. Agora, expõe lá nas maiores empresas também gigantes do mundo. Agora sim, o 38, nós temos aqui uma realidade. A maior parte dos brasileiros endividados. A gente tenta fazer um trabalho aqui muito bacana para que isso não aconteça. Um pai de família que tá aqui, como que ele vai fazer para sustentar um filho ou os filhos, né, que ele tem, sem viver do capitalismo, sem viver de empresas? Eu devo 370 mil reais ao sistema bancário. Eu 370 devo 370 mil reais. Eu pago um custo médio de 1,38. Minha mãe estava com câncer. Estava terminal no ano passado. E o Bitcoin estava 80 mil reais. Vale a pena vender Bitcoin para gastar com minha mãe? Ou era melhor pegar um consignado? Não, vale a pena vender, né? Valia a pena vender? Bitcoin é 80 mil reais? Eu vendo. Se a minha mãe tá doente... Eu pego um consignado. Eu pego um consignado, eu me endivido. Eu abri dívida bancária a um custo médio de 1,38. Tá caro? Não, não tá. Tem muito mais caro. Valeu a pena alavancar Bitcoin no consignado? Sim, mas aí nós estamos... Eu multipliquei a riqueza em quantas vezes? Eu sinto muito pela sua mãe. Em um ano, eu aumentei a riqueza em quantas vezes? É isso. E isso porque é um custo caro. Se o cara fizer um financiamento imobiliário, ele vai pagar metade do que eu pago, não é isso? E um volume 10 vezes maior, né? Muitas vezes, né?
Isso depende muito, né, dessa questão. Mas aí um pai de família, por exemplo, ou até uma mãe. Voltando, dívida não significa que você tá perdendo riqueza. Você pode enriquecer se endividando. Não, mas e você pode empobrecer se endividando. Exato. Os grandes que empobrece. O que a gente tava conversando aqui a dívida desses caras que você comentou, do cara da Amazon, do cara da Tesla, são dívidas brutais, são dívidas trilionárias, não é isso? Mas são dívidas muito baratas. O caso clássico, Michael Saylor, que teve aqui semana passada, não é isso? No evento do Itaú. O Michael Saylor alavancou brutalmente em Bitcoin com títulos de 1, 2, 3% ao ano em dólar. Tá ruim pra ele? Título de 10 anos, que ele vai pagar 2, 3. Pelo amor de Deus, maravilhoso, mega shed, né? Mas não é todo mundo, né, 38? Então, muita gente se endivida e se perde, né? Depende do valor presente líquido de o que você tá fazendo com esse dinheiro, não é isso? Sim, E se a pessoa, por exemplo, a pessoa pode estar, como você falou... E se vai pagar a dívida? FIES vale a pena pagar? Então, mas aí deixa eu te fazer uma pergunta. Sim, vale a pena pagar o FIES? O FIES? Sim. Na minha opinião, não. O IPTU nessa cidade aqui tem refis a cada 3, 4 anos você paga sem juros? Tem refis aqui nessa cidade ou não tem PPI? Na minha cidade, a cada 5, 3, 4 anos tem refis, você paga tudo sem juros. Quem paga o IPTU em dia é o otário, não é isso? Abestalhado que tá financiando a prefeitura, enquanto o outro vai pagar metade em termos reais. Mas aí você... essa questão de não tem refis aqui, não? Tem. Aqui, infelizmente, o Brasil, se eu não me engano, é o segundo maior... Eu posso estar falando uma bobeira, pessoal, até vou pensar aqui, mas... O Brasil tá entre os 5 países que mais pagam imposto no mundo. Se eu não me engano, é o segundo. Se eu não me engano, tá, gente? Posso estar cometendo uma gafe aqui. Agora, por exemplo, ter dívida. Isso Depende do custo da dívida. É pecado ou não Depende do custo da dívida. Se você deveu às pessoas, não tô falando nem de instituição, pessoas. É pecado? Depende do custo da dívida, depende do pacto que você fez, depende do custo da dívida. Não, mas aí vamos nessa pergunta. Dever às pessoas, ou aí não estamos falando de instituição. Você pode dever e cumprir a sua dívida. É pecado ou não na sua visão? Você pode dever e cumprir a sua dívida, ou você pode dever e descumprir. Aí é default, aí dá calote, né? Isso dá calote que você quer dizer? Você dá calote em pessoas? Por exemplo, porque você, por exemplo... Desonrar sua palavra, mentir. Você falou que tá devendo 380 mil. Isso, eu tô pagando. Certo? Eu tô cumprindo o contrato. Então, entre aspas, quem deve e não paga... É dívida, mas como é que a gente vai falar? É pecado, mas como é que a gente vai falar isso para um brasileiro? Não, eu devo e pago a prestação. Eu tô pagando a prestação. E o brasileiro que agora, se o governo aí trancar minha conta bancária, mandar bloquear tudo, eu não vou ter como pagar, né? Isso ou não? Não, mas mas... Aí eu não posso fazer nada. Se eles continuarem... Se vier um juiz aí mandar bloquear minhas contas bancárias, eu não vou ter como pagar, né? Isso ou não? Aí a culpa não é minha. Mas aí, o 38 tem muito brasileiro também que quer ser honesto e pagar a dívida. Só que muitas vezes ele não consegue. Se você quer ser honesto e você quiser exercer sua honestidade onde vale a pena ser vagabundo, você vai ser exterminado financeiramente e fisicamente. Se você quiser ser honesto e você quiser exercer sua honestidade, você tem que buscar um lugar onde vale a pena ser honesto. É melhor você escolher outro lugar para viver. Então você acha que, por exemplo, o Brasil é um país que as pessoas não deveriam viver? Você acredita que tem outros países... Você pode viver honestamente aqui e viver feliz. Agora, você não tem como brincar de fingir que tem algum investimento aqui e honesto que você vai ter algum retorno. Isso não é investimento. A pessoa não pode encarar um negócio desse como uma coisa séria, né? Você não pode encarar a bolsa e ter essas coisas como um investimento. Não é investimento, né? Pelo amor de Deus, né? Uma moeda que desvaloriza quase 10% ao ano em dólar, que é uma desgraça, que triplicou a quantidade de dólares em menos de 6 anos. Pelo amor de Deus, né? Não tem investimento nenhum aqui. E se você insistir, ficar empreendendo honestamente onde vale a pena ser vagabundo, a tendência é que você seja exterminado. Você tem que avaliar as motivações. Isso é a teoria dos jogos. As motivações, os comportamentos dominantes e os resultados. Economia comportamental, não é isso? Mas você, 38, você fala que você é um empreendedor aqui no Brasil, certo ou não? Não, eu sou servidor público. Então, mas aí o servidor público, entre aspas, serve o Estado. Sim ou não? Sim. Ou seja, também é errado? Depende, tem pessoas que servem Estado fazendo aborto, fazendo tratamento transexual infantil, coisas que eu considero altamente satânicas. Mas tem muita gente que diz que como a gente não viu ontem lá, o cara dizendo que Jesus ser espalhado no Japão e pelo mundo é uma merda. Você não viu ele dizendo isso? Cada pessoa tem sua opinião, né? Cada um tem seus valores, né? Pra mim, a coisa mais valiosa que o português pôde dar pra humanidade foi, inclusive, salvar a Índia dos muçulmanos, salvar a Etiópia dos muçulmanos, levar Jesus a esses lugares. O valor disso é incomensurável. A ordem dada a Dom Afonso Henriques foi cumprida durante 700 anos. Eu acho que isso foi um milagre maravilhoso. Tem gente que acha que é uma merda, não é isso? Que aborto é maravilhoso. Não tem gente que acha que ter filho é uma desgraça, que tem que abortar? O que importa é ser feliz? Depende, cada um se sabe o que é melhor pra si, não é isso ou não? Mas aí Sim. A gente vai entrar numa ideologia... Teve essa ontem, eu perguntei aí, Jesus é uma merda, é uma merda, Jesus é uma desgraça. Não, mas aí é uma... Não tem mais discussão, não é isso? Cada um sabe o que é melhor. É que eu não escutei, mas aí, assim, eu não tenho o que falar, porque Jesus é a salvação.
na minha visão, é o único salvador e acho que na visão de muitos. Tem gente que acha muito porreta poupança, que é seguro, que tem. Não tem gente que quer a capitalização, não, porque eu fico com moral, eu gosto do sorriso que meu gerente dá, não é isso? Mas a gente luta muito aqui para tirar esses brasileiros da poupança, porque a gente sabe que isso, infelizmente, é um hábito de medo, né? E a gente tenta sempre tirar esse medo. A gente tá aqui para sempre ajudar, servir pessoas, né? Servir o próximo, como é a lei, que é a lei divina. Agora, falando um pouco disso daí, eu queria saber sua opinião sobre uma coisa, o 38. Você não acha, o que você pensa, por que está acontecendo de ter tanta ostentação, tanta luxúria, tanta ganância? A gente vê uma sociedade que, infelizmente, tem pessoas que estão muito doentes psicologicamente, acontecendo muitos, né, depressão, enfim. O que você acha que está acontecendo? Por que isso? Eu acredito que o primeiro fator para a epidemia de doença mental é a desestruturação das famílias. O número de parentes e o número de amigos íntimos tem caído a metade a cada 10 a 15 anos. E esse é um fator histórico de doença mental. Existem outros fatores. O segundo fator mais importante é a impossibilidade legal de você manter uma família e você ter domínio sobre seus filhos. Na hora que não vale mais a pena para o homem estruturar a família e dar direitos excessivos às mulheres, historicamente, inclusive tem escrito lá na Segunda Guerra do Peloponeso que as mulheres podiam dar quem quisesse e o marido não podiam sequer reclamar, que é exatamente o que a gente vive hoje. Se o homem chegar em casa e a esposa estiver dando outro cara, ele der um tapa, um grito, ele comete crime e ela não é isso? Adultério é crime nesse país? Não. Pois é, ela tem o direito de dar na cama do cara e o cara não pode nem dar um grito. É esse o estado de coisas que a gente vive. É por isso que a sua fecundidade tá colapsando, não é isso? Mas sim. Essa questão... Sim. Essa questão de ter ostentações... Isso, é por isso. É porque esses são os comportamentos dominantes. Então, esses são os comportamentos que valem a pena. Isso. Porque a lei feminista faz com que esses sejam comportamentos que valem a pena. Eles se tornam dominantes. Existem, inclusive, ciclos intergeracionais. Existem gerações que é tabu é sexo, que não se falava em sexo, só de morte no passado. Agora a morte, o tabu é se falar de morte e só se fala de sexo, não é isso? Infelizmente a gente vê muitos valores, né, muitos princípios que acabam, a gente fica muito triste, sabe? Porque as pessoas dão muito valor, às vezes, só a dinheiro, poder. E eu vou falar uma coisa pra vocês, pessoal. O dinheiro, ele realmente, se você não souber equilibrar a sua mente de uma forma emocional, ele pode te afundar. Isso acontece muito. Normalmente afunda. Tem gente que dá muito valor só a dinheiro e só poder. E a gente vive outras coisas, sabe? A gente tem que ter outros princípios. Família, amor, enfim. Fé, que muitas vezes falta na hora que a gente tá bem, mas na hora que a gente precisa, a gente também quer pedir muito a Deus às vezes e a gente também não quer agradecer muitas vezes no nosso dia a dia. Mas, de uma forma geral, 38, eu acho que você esclarece as suas ideias e aqui é sua casa, tá? Porque aqui a gente respeita todas as opiniões. A gente procura sempre ter uma conversa, um diálogo. E a gente se respeita, ou concordando ou não. Agora, para quem quer te encontrar, que você virou um fenômeno, você tá virando aí uma pessoa muito procurada. Até vi você falar que já vai até meio que fechar. Eu espero voltar aqui na semana que... Eu espero voltar aqui na semana que vem para fazer o Vilela ao vivo, os outros que ficaram faltando, e fazer um último episódio de junho ou julho no Glauber e parar de ter que foi 7 horas, públicas. Né? Eu assisti. É isso. Eu espero antes do período eleitoral. Eu acho que vai haver expurgos e as pessoas... Eu já disse, não há nada que eu tenha dito aqui que eu não tenha dito diversas vezes, né? Eu só vou dizer para públicos diferentes. E só para confirmar, um dado para confirmar o que você falou, a maioria das pessoas que ganharam na loteria terminaram piores do que se não tivessem ganho. O dinheiro potencializa o que você é. Só que a maioria das pessoas que tem dinheiro e não tem educação para lidar com esse dinheiro, elas se dão muito mal. Sim, se dão muito mal. A educação é a base, né, o 38? A gente sabe que tem que se educar, né? Não tem jeito. É isso que a gente quer para vocês. A gente luta pela sua educação, principalmente para você ter uma aposentadoria justa com você, dignidade, porque no final da vida a gente quer ter uma velhice justa, sabe? A gente quer ter dignidade no nosso final de vida. E por isso que a gente fala tanto sobre o dinheiro, mas a gente também se preocupa muito com a sua vida, num geral. 38, pra galera que quer te achar, e pra galera que quer também saber do teu livro e do evento. O evento é bitcoinounada.com, o evento de sábado, agora dia 20, é aqui em São Paulo. E o livro grátis e o treinamento tem em minhahonra.net ou em bitcoinblackpill.com. E nas redes sociais, pra gente não ter engano, não, né? No X, antigo Twitter, e no Instagram é @r3_8TAO. Eu acho importante a gente falar, pessoal, cuidado, porque assim, o 38 nem eu, nem a maioria das pessoas que vem aqui, nós não vamos pedir dinheiro pra vocês, tá, turma? Porque tem gente que acaba caindo nesses golpes, infelizmente, de Pix. Nós aqui não vamos, tá, entrar em contato com vocês e pedir dinheiro, nada disso, tá bom, turma? Bom, 38, eu queria te agradecer por você estar aqui, por você passar, né, a
toda a sua inteligência, o seu tempo, principalmente, que eu ouvi você falar que você cobra pelo tempo, né? E o tempo é o nosso bem mais precioso. Mas queria te agradecer, falar para você que, assim, que Deus te abençoe, que você seja assim, sua família, que Deus abençoe muito vocês. Muito obrigado. O nosso mestre nos ordenou, a última ordem dele, pregar toda criatura, não é isso? É isso. Pessoal, quero agradecer vocês que estão aqui. Antes de mais nada, turma, dá o likezinho pra gente, dá o like, porque se você gosta, né, esse canal muda a tua vida, se a gente aqui consegue mudar um pouco a tua vida, a gente vai pedir um like pra você, pra fortalecer o nosso vídeo e também o nosso canal, que é tão importante aqui pra trazer informações pra vocês. Bom, da minha parte, turma, um grande beijo. A gente se vê aí no próximo episódio. Aumento de preço, como a época de Sarney, ele destrói riqueza ou constrói riqueza? Qual o preço ideal do pão? É alto ou baixo? Não sei, é o que o mercado disser, não é isso? Mas é a mesma coisa o juro. Você ia pra casa, voltava, o preço era outro. E quem define o juro, quem define a Selic nesse país é o mercado ou é uma canetada de um burocrata? Não, mas aí não, mas a gente tem um certo equilíbrio. A gente tem não nós, mas a gente tem que ter, o país tem que ter uma autonomia. Você vai ver o equilíbrio, o pai Lula não vai derrubar o juro. E aí, na hora que o pai Lula derrubar o juro, vai acontecer o quê com o dólar? Espanca pra cima? Pois é. Mas quem confiou no político, na história da humanidade, se deu bem ou mal? Eu, inclusive, acredito, sinceramente, que os judeus tiveram um desempenho financeiro, em média, superior à maioria dos lugares onde eles moraram, não pelo QI, não por eles serem judeus, nada de aliança com Deus, pelo ceticismo. O judeu confiava no governo? Não. Judeu até hoje, eles são uma comunidade mais fechada ali. E você vê uns caras, depende do judeu, não, mas você vê os caras que fugiram da Segunda Guerra Mundial, o cara chegava com a mão na frente e outra atrás nos Estados Unidos, em 10, 20 anos era mais rico do que estava antes, né? A riqueza depende mais da liberdade das instituições do que dos agentes, né? Não, mas aí, ô 38, mas aí a gente vai entrar numa liberdade também que é justa do capitalismo. As empresas trabalham, as pessoas trabalham, a empresa paga, o trabalhador recebe. Como é que a gente ia viver sem isso aqui? O capitalismo, a economia de mercado, onde as pessoas são livres para fazer Mas aí, vamos lá, 38, nós estamos falando aqui, como é que nosso país, ou qualquer outro, tirando ditaduras muito, né, pesadas, vão viver, vão fazer uma ordem, né? Uma questão do que a gente precisa para viver. Querendo ou não, a gente precisa. Não, de dinheiro, a gente precisa para se sustentar. Como é que nós vamos fazer e colocar no Brasil ou em qualquer país sem as empresas? A maioria das pessoas nunca tiveram dinheiro. Dinheiro é reserva de valor. Real não é dinheiro, dólar não é dinheiro. Não, mas aí falando assim, de como se sustentar. No passado, há 100 anos, 200 anos atrás, a maioria das pessoas nunca tocava em ouro na vida, não é isso? Elas nunca tocaram em ouro na vida. Hoje em dia que o ouro foi denominatizado, que as pessoas podem tocar em ouro. A maioria das pessoas não era escravo, não eram uns merdas, uns bastardos, que nem tocavam em ouro na vida. A maioria das pessoas tocava em prata, que era o que circulava mais, né? Lei de Gresham, né? Tocava em trocos de cobre aqui nas colônias, né? É isso. A maioria das pessoas, elas são devedoras ou poupadoras líquidas? São devedoras. É isso. Inclusive, o Bitcoin muda isso. Conheço várias pessoas que deixaram de fumar e beber por causa do Bitcoin. Porque quando não vale a pena acumular, o cara vai ter um comportamento degenerado. E quando vale a pena ter um comportamento decente, muito mais pessoas vão ter comportamento decente. A regra da natureza é a mesma no mercado. A liberdade mediada pela eficiência. Se há algo que eu gostaria de ter explicado ao Igor, e eu não consegui explicar, é que até as bactérias seguem motivações. O comportamento dominante vai ser o comportamento da maioria. Vale a pena ser honesto ou vagabundo nesse país? Vale a pena pagar fiéis? Bolsonaro não perdoou 90% do fiéis? Lula não perdoou 90% do fiéis? Vale a pena pagar fiéis? Vale a pena ser caloteiro nesse país? Alguém vai preso porque não pagou? Vai renegociar e pagar 1/5 depois de 10 anos, não é isso? Se não prescrever, não paga nada. Vale a pena ser honesto nesse país? Vale a pena investir, colocar qualquer riqueza em um lugar onde vale a pena ser vagabundo? Só se for desonestamente, né? Não, mas aí também tem muita gente honesta, né, Trezutão? Tem muita gente trabalhadora também, né? Tem. Nem Essas todo pessoas mundo estão sendo destruídas financeiramente se não aceitarem o Bitcoin. Eles vão ser destruídos financeira, física e espiritualmente se não aceitarem o Bitcoin. Eles vão financiar um regime que eu considero, muitas pessoas, satânicos. Vai financiar aborto e castração de criança e vai pagar por isso, nesse mundo e no outro. Não, mas não é todo mundo que pensa dessa forma, Se né? não pensar, se eu me ouviu agora e não pesquisar, ele é culpado, já não pode alegar. Como é que a Igreja Católica alega, como é inexcusável, ignorância inexcusável. Se você me ouviu, se você ouviu falar que era Renato 38, se você ouviu que tinha um livro de graça lá no minhahonra.net, você tá em São Paulo, sabia que tinha um negócio lá do bitcoinonada.com no sábado e não foi, meu irmão, você não pode alegar depois como é ignorância inexcusável. Você podia ser ignorante, mas porque você não correu atrás, não é isso? Mas aí eu acho que... Aliás, nós vamos deixar aqui embaixo, Brunão, as informações do livro, que eu quero saber desse seu livro. E quero saber. Mandei para André, ó. Quando ele falou, eu digo, por favor, lê aqui, leia isso, leia isso. Mandei o André, tudo. Aliás, um beijo pro André, que tá com a filhinha dele de 5 meses. O André
esse menino tem que ir alto. Você sabe, né, Brunão? O André tem que ir alto, você sabe, né? Ele é estudioso, porque não basta só ter que ir alto. Até eu ia entrar nessa pergunta aí pra você. Qual que é a diferença de uma pessoa, um homem, um ser humano, né? Que é inteligente e pro sábio? Qual é a diferença de um homem inteligente para um homem sábio? A inteligência é a capacidade de resolver problemas. É isso. É uma capacidade bruta. Como força bruta, não ganha uma luta, né? Uma força bruta de uma pessoa que não sabe habilidade, não ganha luta, não é isso? Não tem como. Pois é, a sabedoria... Isso é inteligência. Isso é inteligência. Inteligência é a capacidade bruta de processo de dados, que normalmente é medida pela capacidade de resolver problemas, por exemplo, no teste de QI. Isso é inteligência. E a sabedoria é medida pela capacidade dessa pessoa de usar essa inteligência de maneira útil. E é isso. De maneira que isso. Serviu o senhor. É como... Você pode... Um cara tem diversos níveis de sabedoria que reconhece ou não o senhor, não é isso? Sim. Ele pode ter uma lógica instrumental, ser um ateu, e ter alguma sabedoria que o moleque não tem, né? Sim, mas aí você acha que nem todo homem... Então vamos lá, nem todo homem inteligente é sábio. Não. Inclusive, nem Jesus não foi homem antes dos 30, né? E isso aí eu ia te perguntar, outros então. E aí é uma coisa que eu vou falar aqui também, que eu acho séria e importante. Eu tô vendo uma nova... A nova geração, pra mim, tá complicada. Porque essa nova geração vem com essa tecnologia de forma errada, muitas vezes. De uma forma de ocupar a mente, de absorver as informações da internet de uma forma errada. Que não deveria ser, porque nós temos coisas boas também. Agora, eu tô vendo também essa questão dos homens, alguns, não todos, tá? Aqui tem homens incríveis, maravilhosos, que estão largando, de fato, os deveres e obrigação. Hoje, um homem de 30 anos, ele não tem, muitas vezes, não tem a maturidade de um homem de 30 anos. Mas ele não tem direito nenhum. Se ele entrar no casamento estatal, ele não tem direito nenhum. Pra que ele vai assumir as obrigações dele se ele não tem direito nenhum? Hoje, o marido tem direito de possuir o corpo da mulher contra a vontade dela. Hoje em dia, a mulher chega de manhã e diz assim... Quando eu ouço sua voz, eu fico seca. Eu quero metade do apartamento, tchau. Ela tem direito de dizer isso? Eu quero ser feliz. Ela pode ir embora? Se o cara não tem direito sobre o corpo da mulher, não existe estupro de cônjuge, a mulher pode ir embora e ainda levar o patrimônio do cara. Ele não tem nenhum direito de exclusividade, ele não tem direito de uso, ele não tem direito nenhum. Por que ele vai assumir a obrigação? Isso vai restaurar o casamento. É isso aí que vai restaurar o casamento, é o Bitcoin. Na hora que ele tiver um patrimônio, que quem não honrar ele não vai pegar um centavo, nem com todos os juízes do mundo ordenando, aí volta a ter casamento real. Mas aí, Trezetão, vamos entrar aqui também numa conversa séria. Eu não estou defendendo um ou outro, porque tem homens muito bons, mulheres boas. Se eu ligar agora e disser que você me agrediu, você vai presa? Se você ligar agora pra delegacia e disser que teve uma Maria da Penha aqui, rapaz, é muito difícil que eu me safe, viu? Não, mas mais ou menos, Então, tem muita coisa aí também que tá diferente. Tem muita coisa da Maria da Penha aí que os caras estão batendo em mulher e estão saindo de fininho. Tem isso. A regra, inclusive, é a acusação falsa, né? Onde eu trabalho, a maioria dos casos que eu vejo são acusações falsas absurdas que destroem a vida das pessoas. Mas aí não é só da mulher, Trezetão. Aí na Maria da Penha é só da mulher, não existe medida protetiva. Existe uma medida protetiva de homem? Mas o que eu tô falando, Trezetão, mas daí a gente vai entrar num debate aqui. De uma forma natural, desde a antiguidade, o homem, vamos falar uma força geral, né? Vamos falar da força física. O homem... estatisticamente tem mais força que a mulher. Em regra, ceteris paribus, né? Então, mas aí você não acha que então as mulheres têm que ser mais protegidas por serem mais... Ela tem que ser protegida por quem? Pela Maria da Penha, por exemplo. Não é injusto? A Maria da Penha é um excelente exemplo, né? Que foi uma falsa acusação que virou... E quem é que vai proteger? Vai ter lei... Como é o nome da menina? Nájila? Vai ter lei Nájila? Qual é a outra acusação de estupro? A outra menina que fez a outra falsa acusação de estupro? Mas não é todo mundo, né? Que faz isso. E ela foi punida? Você pode me dizer o nome de uma pessoa que fez falsa acusação de estupro e foi presa? Na Bíblia, a pena é maior de falsa acusação de estupro do que de estupro, não é isso? Não, mas... Você sabe me dizer um caso de uma pessoa que fez uma falsa acusação e foi presa? O nome de você sabe me dizer? De falsa acusação? Isso. A menina lá foi presa, a Nájila foi presa, a outra menina foi presa, do Aranha. Eu não sei, eu não Ninguém foi preso. É isso, a questão é essa. As mulheres têm total impunidade, inclusive de fazer falsas acusações e destruir a vida do cara. Mas aí, Trezetão, vamos lá também, vamos ser justos. Eu tô sendo justa aqui pro lado dos homens e pro lado das mulheres. Acho, sim, que nós estamos aí, tem momentos... Eu sou totalmente contra isso que mulher faz. Mas, de uma forma geral, Trezetão, o que eu vejo é mulheres boas, homens bons, mas eu vejo muito homem imaturo. Sim ou não? Muito homem que não está cumprindo os deveres. Você falou isso. Jesus é migtal. Você sabe o que é migtal? Não, eu não sei. Mengon de Onway. A maioria dos homens, a tendência da sociedade nas próximas décadas é os homens se recusarem a coabitar e fazer filhos em mulheres. Porque se ele fizer um filho, ele não tem direito nenhum sobre o filho. Não, mas aí não é... Claro que tem. Claro que tem, Trezetão. Se você se separa hoje e tem um filho,
o homem tem a guarda compartilhada, muitas vezes. Isso, inclusive, foi uma norma não foi do PT, não foi de Bolsonaro. Né? Bolsonaro chegou aqui na Paulista e se orgulhou de ter feito 200 normas feministas, sendo 78 leis, né? Mas é isso. É isso no papel, mas na realidade nós sabemos que é completamente diferente, né? E se isso fosse verdade, como é o nome do menino lá do Jairinho, estaria vivo, né? O que acontece normalmente, a regra, é a alienação parental e as falsas acusações, né? Não, mas tem acusações verdadeiras. Sim ou não? Tem, mas então, que seriam melhor resolvidas com porte de arma, não é isso? Estaria altamente resolvida com famílias sólidas e numerosas e liberação de armas. O Estado não tinha que se meter nisso. Na Constituição Imperial, tinha um princípio muito importante, que é o princípio da subsidiariedade. O Império não devia fazer nada que as províncias pudessem resolver, porque o Estado está mais próximo do que o Império, não é isso? A província não devia fazer nada que a cidade, o município pudesse resolver. O município não devia se meter o que a comunidade pudesse resolver, a paróquia, não é isso? E a paróquia não devia se meter o que a família pudesse resolver. E a família não devia resolver o que a pessoa pudesse resolver. Se você ficar trocando a fralda do seu filho pra sempre, ele nunca vai aprender a usar a privada, né? E se você ficar dando a comidinha na boca, ele nunca vai aprender a usar o colher. É isso. Por que eu vou dizer que o Estado tem que se meter numa coisa que liberando as armas as pessoas resolvem? Porque eu quero que o macho dessa mulher, o provedor e protetor dela, seja o governo, para que a família não tenha poder nenhum, que seja impossível o cara ser homem, que se ele levar a voz, ele vai preso. Isso. Para proibir, criminalizar o verdadeiro casamento bíblico. O objetivo da Maria da Penha é engenharia social de destruição de famílias. E é por isso que a fecundidade no Brasil é a menor de todas as Américas, exceto no Canadá. Mas e a consequência disso é a destruição espiritual, física e financeira das pessoas que adotarem isso. Mas, então, vamos voltar aqui para um pensamento comigo. Sim. Você concorda comigo que na Bíblia, e que sempre nós comentamos, que o homem, de uma forma... Pessoal, não é que você tem que sustentar todo mundo e ficar... Não é isso que eu tô querendo dizer. Ser provedor. Sim ou não? O homem tem obrigações, tem deveres, assim como as mulheres. Sim ou não? Isso. Os anátemas são complementares. Um ajuda o outro, certo ou não? Se você perguntar a qualquer pessoa que tem filhos, se ele preferia triplicar o patrimônio e morrer um dos filhos, ou perder tudo e os filhos continuarem vivos, normalmente ele diz que qualquer filho vale mais do que qualquer dinheiro que ele tem, não é isso? Sim, com certeza. Então pronto. A coisa mais valiosa que existe no mundo são as pessoas. Para Deus, a alma de uma pessoa vale mais do que todos os animais, todo o ouro, toda a terra que existe nesse planeta, não é isso? Sim. As pessoas são as coisas mais valiosas. Não existe valor, inclusive, fora de pessoas. O valor não é objetivo. O valor é sempre subjetivo, não é isso? Sim. Sem pessoas não há valor. Uma ilha que ninguém nunca pisou não vale nada, não é isso? Que ninguém sabe que existe, ela não vale nada, ela não tem como gerar nenhum valor, porque nenhuma pessoa atribuiu valor a esse negócio. Beleza? Pronto. E é isso. As mulheres produzem as coisas mais valiosas do mundo, mas nos primeiros 15 anos de fecundidade delas, né? Isso depois vai derrotando, né? Mas aí depois ela continua sendo uma boa parceira de vida. Isso, na Bíblia tá netos, escrito as mulheres... as mulheres tá escrito na Bíblia. As mulheres servem para também ajudar o homem nas decisões. Só que as famílias que colocam na cabeça das filhas que a prioridade delas tem que ser ganhar dinheiro, estudar e ser independente, em regra, isso vai destruir a família. Porque a mulher vai ter muito menos filhos na hora que ela for independente, já era, e ela se avalia como homem, foi desensibilizada. Mas aí nós vamos entrar também num negócio que você falou. A gente vê muitas famílias acabarem ou terem esses problemas todos, mas a gente vê muito isso por uma questão também, que é a questão da mulher não trabalhar e se sentir frágil num relacionamento tóxico, porque ela não tem o dinheiro dela e não trabalha. Sim ou não? Faz sentido isso que eu falei? Isso acontece porque as famílias são desestruturadas. Porque adolescentes mentais, pessoas que não são capazes, hoje no Brasil, são livres para fazer sexo na hora que quiser. A lei brasileira permite que a menina de 14, 15, 16 anos abra as pernas para quem quiser. Isso não é uma coisa normal e eu acho que vai ser criminalizado nos próximos anos. Na prática. Mas isso aí que você tá falando, o problema não é... isso não se soluciona aumentando a proteção da mulher. Isso aumenta centenas de vezes mais dando proteção à mulher, porque aumenta a irresponsabilidade dela de abrir as pernas para qualquer pessoa sem a concordância da família. Mas voltando. É verdade, pura verdade. Mensagem, toca aí, mensagem de voz. Boa tarde, fala pra esse pastor que a solução seria mesmo um cara igual o Renata 38, porque vemos nosso Brasil como está, a corrupção e tantos deputados de direita lá no Congresso e nada fazem, só querem aparecer, gravando vídeo para aparecer no Instagram e ganhar seguidor. Então tinha que entrar um cara de pulso firme para mudar essas instituições falidas que temos no nosso Brasil. Fala aí, aqui é do sul da Bahia. Fala, Renato 38, você é a salvação do nosso país. Salvação do nosso país. Rapaz, quem tem que se salvar é você, rapaz. Salve sua família, se pique daqui, viu? Vai piorar muito antes de melhorar, viu, velho? Salvação individual. Salvação individual, velho. Rapaz. Mas ele quis dizer que o povo clama, o povo pede. Pois mas ainda não é a hora. Tem tudo tem tempo sobre o reino dos... Pra tudo a hora, não é isso ou não? Eu já acho que é agora. Fala, Léo. O que você acha? Você acha que é agora? Totalmente. Eu acho que o momento é esse. Também é agora ou nunca. Janja, as boas candidatas, os candidatos mais fortes para ano que vem. Janja candidata forte, não é isso?
Pra Lula continuar no palácio lá. Janja, a candidata forte, Michele e Tarcísio aí, se Michele não for considerada confiável. Rapaz, você bota todo mundo no chinelo aí, bicho. Tô falando sério, não é porque eu tô aqui contigo, não. Você bota todo aí, Léo. Não bota, não? Renato 38. Oxe, num debate, imagine. É trucidado. Iam querer te matar antes, na verdade, né? Mas. Imagine Michele Bolsonaro, Janja, quem mais? Tarcísio. E quem ganha debate ganha. Quem ganha debate ganha eleição, rapaz. Você não viu lá a boca de urna dando 7-1 pro cara, ele perdeu na contagem oficial. Mas você vai representar... Aconteceu isso ou não? Sim, mas você vai representar... Com a mesma máquina daqui, lá a mesma máquina daqui ou não é? Mas você vai ter a oportunidade de defender uma parcela do povo brasileiro que anseia por justiça e liberdade. Sim, uma candidatura pra dar real pode até acontecer. Agora então, eu vou responder mais sem ações criminais aí, meu irmão. E só pra dar um grito de glória, né? Pra tu seguir o mesmo caminho aí do João Batista, né? Mensagem de voz, toca aí o povo, vamos lá. Olá, boa noite, meu nome é Lucas. Estou falando aqui diretamente de Boston, Estados Unidos. Olha aí que legal. Massachusetts. Terra de esquerdista. E quero dizer que eu sou um grande fã de Renato 38 do Timóteo também. Valeu, meu Um dos poucos caras que tem coragem de falar a verdade sobre a cadela do PT. E quero dizer também que um dos motivos que me fez vir para cá, para os Estados Unidos, foi o Renato dizendo que se pique daqui, porque se você tem menos de 40 anos, se pique do Brasil, porque ficar numa árvore em chamas é complicado. A minha dúvida é o seguinte, se o Bolsonaro realmente fugir, você não acha que eles podem continuar com aquela narrativa que quando o Lula foi preso, ele ficou e encarou a justiça e não vão falar que o Bolsonaro é um fujão? Então seja por isso que ele esteja querendo ficar no Brasil, para encarar e que tenha a mesma sorte que o Lula teve quando foi preso também? Vocês não acham que vai ser a mesma coisa? A diferença é que Lula foi julgado pelos caras que ele indicou, né? Não é essa a diferença ou não? Você vai fugir quando você vai ser julgado pelos caras que você indicou? No STF, né? Não, o que interessa, não é isso ou não? Não, o processo em tese não deveria chegar lá, né? Pois é. Lula tinha motivo pra fugir? Já tá na brada do rádio aqui, viu? Jiu-jitsu e se ele perder e quiser revanche, é MMA também. Bota na tela a matéria aí, já tá no bradojornal.com, viu? Pra quem quiser acessar. Mostra aqui, Luiz. Aqui, ó, no aplicativo da Brado, pra quem já tem, recebeu notificação. Se o Alan dos Santos não quiser ganhar dinheiro, vamos ver se esse Kim quer ganhar, né? Renato 38 desafia Kim Paim para a luta de jiu-jitsu. É bomba, viu? Agora tinha que botar a foto aí, dividido com Kim Paim, ô Rebeca. Veja, atualiza aí. E faz um card assim, olha aí, legal. Renato 38, essa vai ser legal. E a gente podia, viu, se o Kim Paim topar, a gente transmite na Brado. A luta, a gente investe nisso aí, rapaz, seria uma boa, hein? Agora, fazer um pay-per-view na Brado, a matéria já. Renato 38 desafia Kim Paim para a luta de jiu-jitsu. Você vai apostar em quem, Léo, dia se tiver a luta? Rapaz, eu gosto de ver luta de boxe, pelo menos. MMA, eu acho mais chute é melhor. Ou então, mas jiu-jitsu eu acho que... Você podendo montar e dar murro na cara... A luta é de viadagem, apelação, ficar agarrando outra. É de honra, velho. Respeito. Não acho que normalmente, briga de murro... Desafia pra luta de boxe. É isso. Briga pode de até murro. tirar... boxe é mais legal, Renato, além de você ter um risco muito maior de lesão... Sim, mas é pra isso. Você quer lutar pra quê? É pra quê? Não tem... Luta é pra ter lesão mesmo, Não, negativo. Poxa, a luta... Negativo? Rapaz, você acha que a Alan não tá querendo ir por causa do medo de ter alguma lesão ou por causa do medo de ser humilhado? Pode ser as duas coisas. A questão é você subir no ringue com alguém, você tá se colocando numa situação que você tá arriscando ser derrotado publicamente. E quanto mais técnico for, maior a humilhação, não é isso? Não, mas jiu-jitsu... Uma luta de boxe, qualquer segundo que você dê um mole... Entrou acabou, não é isso? Sim, mas a ideia é essa mesmo, coisa que tem muito mais aleatoriedade, muito menos técnica, não é isso? Não, o jiu-jitsu que eu acho que é aleatório? É menos pode ser técnico? dar um vacilo, o sujeito vai, pula, leva, derruba e já foi. É mais difícil, velho. O boxe, não. Um segundo, uma falha que você dá, pode ter acabado a luta qualquer... Eu acho que boxe é mais justo, mais franco a luta. Se não for boxe, tem que ser luta livre. Eu acho que boxe é uma alternativa legal. Muito técnica, mas é mais legal de assistir. Jiu-jitsu é um negócio meio até homossexual. É mais fácil você equalizar o peso do que equalizar a envergadura.
No jiu-jitsu, você consegue facilmente subir ou descer seu peso quebrar pra o cara, enfrentar pô, qualquer pra um. quebrar o cara mesmo. Você pô. consegue no jiu-jitsu subir ou descer seu peso pra enfrentar praticamente Eu qualquer sei, mas um. é que pra assistir, Renato, pra televisionar, o boxe é mais legal. A MMA é mais legal do que o boxe ainda, que tem Quem vai comprar ingresso pra ver o você levar negócio pro chão ou não? Não, MMA sim, mas O boxe- jiu-jitsu só não. O boxe foi Submission não eliminado, roda. o boxe acabou, ninguém sabe. Você sabe quem é o campeão mundial de boxe hoje? Acabou, o boxe. Não, ao contrário, hoje você Diga aí quem é o campeão mundial de boxe. Eu lhe digo a você. Não, deixa eu te Diga falar. o nome do cara. Ninguém sabe agora quem é o campeão do MMA, todo mundo sabe, né? Isso ou não? Não, deixa eu... MMA. Não, veja bem. Uma bolsa de uma decisão do cinturão de boxe é pelo menos 200 vezes o valor do maior evento de MMA que você tem aí. Mas quem que é o campeão mundial? Eu não sei, eu não acompanho mais, mas se você... Ninguém nem sabe quem é o campeão de Quem boxe. estiver assistindo aí pode comprovar isso que eu tô falando. É o cara lá, o youtuber, que ganhou de qualquer categoria. Se você pegar, não precisa nem ser peso pesado. Se você pegar uma categoria de peso pena do boxe, o maior cinturão aí da confederação... Me diga um cara que ganha o dinheiro que Moicano ganha no Brasil na categoria dele. Me diga um. Todos ganham muito mais. Me diga o nome de um. Não tem Não, boxe. eu não tô falando brasileiro, eu tô falando... O boxe movimenta em Las Vegas, por exemplo. Ninguém nem sabe mais a bolsa quem é o mundial de boxe. bolsa de aposta, pô, Renato, é milhares de vezes maior do que o MMA, pô. MMA é o público ralé, pô. Ninguém aqui nem sabe o campeão de nenhum Não cinturão, de nenhuma associação. Você tá falando, eu tô falando que movimenta mais. Eu acho que o boxe é mais legal. Pesquisa aí, Herege, bota aí os dados aí. O MMA é bom, mas... Boxe é muito mais, pô. Boxe Continua. rende mais, é mais técnica e eu acho que dá pra render mais vendendo ingresso e Muito vendendo mais, aposta. Não, Tô pensando... o que vende mais ingresso é que a chute a porra toda, né? Não sei, mas MMA pode acabar rápido se for nocauteado também. O que foi, Herege? O que é isso aí? Os atuais campeões de boxe. Rapaz, quem é esse cara aqui? Leia bem, ninguém tá falando que não ouviu falar. Alexander Usyk, o campeão... A mesma coisa que acompanha o boxe pode dizer que nunca ouviu falar de MMA, pô. Tem nada a ver, isso não é o critério. Não existe ninguém que entenda boxe que não acompanha MMA, isso Ao não existe. contrário, Renato, isso é uma situação do Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, o apostador... Zuckerberg faz que esporte? O que? Faz boxe? Musk desafiou o Zuckerberg na luta O que tem a ver com o que a gente tá não é isso, falando? não? A gente tá falando de americanos, não é isso? Zuckerberg é americano ou não é? Rapaz, olha só, gente. Mandaram um Lightning aqui, legal, viu, Renato? Mandaram aqui. Deixa eu ver aqui. R$58, mas merece aqui, ó. R38, Renato 38. Vivi a história da pizza em corte de cabelo. Entendi Bitcoin agora com você. Gratidão. Um aplauso pra esse. Não entendi, não. O que é que ele falou? Ele falou: vivi a história da pizza em corte de cabelo. Ele está se referindo ao Pizza Day do Bitcoin, porque ele está usando em corte de cabelo o Bitcoin pela primeira vez. Entendi Bitcoin agora com você. Corte Gratidão. de cabelo? Não entendi. Eu não entendi isso também. Hã? Ou ele pagou um corte de cabelo em Bitcoin e se arrependeu. R38. Vivi a história da pizza em corte de cabelo. Entendi Bitcoin agora com da você. Pizza é que o cara que pagou Gratidão. 10 mil Bitcoin uma pizza, né? É, isso aí que eu tô achando que é. É capaz? Será que ele pagou 1000 Bitcoin no corte de cabelo há 10 anos atrás? Mas tá aí, o cara mandou R$58, 10.490 satoshis. Valeu, obrigado aí. Deus abençoe você. Aí, a Brado Rádio, o único veículo de comunicação da direita, que eu acho que já tem o Bitcoin Chat aí disponível através do QR Code Lightning aqui. Mais uma mensagem de voz, agora de verdade eu vou encerrar o programa. Valeu. Fala pessoal da Rádio Brado, aqui quem tá falando é o Murilo de São Paulo. Queria parabenizar aí o Renato, o Léo Dias, por serem pessoas que denunciaram aí o bolsonarismo como linha auxiliar do PT desde muito cedo. Mesmo havendo tanta resistência, agora tá claro que é, né? Se for ver, esse papo de deixa Lula sangrar, desmobilização aí das manifestações, o preço dos alimentos subindo, cara. O cara com a máquina na mão, pronto para devastar a economia. Acabaram aí de anunciar o fim de um plano de subsídio do agro. Você imagina a inflação dos alimentos como vai ficar. Parabéns aí pela Rádio Brado por chamar esses convidados, viu? Rapaz, meu número de seguidores começou a despencar quando eu comecei a publicar o que eu achava de Sérgio Moro, quando o cara era o cara mais popular do Brasil. Eu dizia que o cara era esquerdista, que a mulher dele era esquerdista, publicando publicamente isso, só perdia seguidor, né? E o povo acha que ele é herói mesmo, né? Que Bolsonaro não achava que ele era herói. O cara foi lá negociar o carro com o Bolsonaro com as 10 medidas nazi-fascistas na mão, não é isso? Verdade. Renato, até hoje eu sou chamado de petista aqui, criticar o Bolsonaro porque nomeou petista, os caras me chamam de petista. Eu critico o Bolsonaro por ter colocado Nunes Marcos no STF e eles me chamam de petista. Gente, só para tira aqui que eu estava falando, o mercado do boxe, ele movimenta 100 vezes mais do que o mercado todo do MMA. Diga, pesquisa aí que você vai ver o que eu tô falando. Rapaz, acho muito difícil isso aí, viu? Não é difícil, é estatística oficial, pô. De aposta, de tudo. Olha, eu preciso encerrar o programa porque senão os funcionários vão exigir hora extra. Muito obrigado, Renato.
de verdade, mais uma vez, eu acho que foi sensacional hoje aqui o programa Herege. Foi legal, hein? Só que você tá impaciente em pé aí, calma. Se acalme. Renato, Deus abençoe você, parabéns pelo trabalho, Renato 38. E falando sério, eu acho que você é um grande nome para representar os brasileiros que anseiam por liberdade, anseiam por justiça no nosso país. Pode ser o nosso Bukele brasileiro. Parabéns, coloca os aplausos para ele aí. Vocês querem me foder, viu? Então... Valeu, minha honra. Game over, é liberado, não é isso? É, liberado. Ele fala liberado. Tô liberado. Valeu, Renato. Um abraço. Valeu. Léo Dias, foi legal, hein? Foi bom. Já tinha um tempo que eu não vim aqui. A última vez, já tinha quase 2 anos, Timóteo. Uma satisfação. Grande abraço a todos que nos aturaram até aqui, que assistiram aí pelo YouTube. E até a próxima aí. Também estou há algum tempo já levantando essa ideia. E eu não estou exagerando, não. Eu acompanhei a ascensão do Bolsonaro lá atrás. E eu digo que vi também, andando com o Renato em alguns locais, alguns eventos que ele tem feito aí nas capitais aí no Brasil, a movimentação, né, em torno dele. Eu diria que ele está hoje no mesmo patamar que o Bolsonaro estava ali em meados de 2015, né, como começaram a surgir ali aquelas recepções nos aeroportos e tal. E é impressionante, não é isso? Andando com o Renato lá em São Paulo. Em qualquer lugar, mas aqui no restaurante. O pessoal para tirar foto. Virou uma espécie de celebridade mesmo. Espécie não, o Renato é então, esse negócio eu acho que é muito interessante, né? Porque os vídeos aí circulando nas redes sociais despertaram e muita gente, não só a curiosidade, mas também reacenderam a esperança. Eu acho que ele tem razão totalmente, sempre concordei com isso, que o cenário é muito negativo aí para o Brasil. Eu acho que a eleição também não vai mudar muita coisa, muito pelo contrário, mas dependendo do contexto, ele vai estar assumindo uma missão, né? E ele não vai poder se furtar a ela. Ele vai ter que morrer. Cumprir. Aí você fala depois, vocês vão na frente. Soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é um covarde. Tem que morrer, né? Você vai ter que ir na frente, Renato. Você vai na frente, a gente vai atrás. Rapaz, que conversa feia da porra aqui. É o Bolsonaro que falou isso, né? Vocês vão na frente e eu vou atrás. Léo, um abraço.